Quem tá no toque é ele, DJ Nescau. DJ Nescau. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Simplescast, o seu podcast onde a gente fala de coisas simples sobre sociologia, filosofia, religião, história, entre outras muitas coisas que a sociedade pouco se importa e por isso ela tem ficado cada vez mais burra. E hoje o nosso convidado é o incrível Jorge Bastos, fundador do JL, meu amor! Nossa, palmas! Palmas. Você vai colocar um negócio assim, batendo palma assim, na hora que eu... Coloco, pô. Eu não coloco essa parte que eu pedi pra colocar, que é pra turma ver. E eu já sou um convidado diferente, assim, que já chego exigindo aqui. Cara, é o brabo. Eu sou da UJL, o cara fundou o movimento que hoje eu faço parte. Cara sensacional, ele também é staff do Students for Liberty e já foi o candidato do Novo mais votado no Nordeste. O cara, mano, patamar assim, ó, sabe? Alto. O cara tá alto demais, mano. Cara, Porra, pelo menos a propaganda é bem feita, né, Simplício? se apresenta mais um pouco aí pra nós, vai. Então, velho, primeiro dizer que é um prazer gigante estar aqui. Acompanho Simplício no Twitter e eu vejo ele sempre colocando lá que sempre que as visualizações vão batendo bem nos vídeos, ele vai postando. Então eu tô com altas expectativas que o meu vídeo também tenha boas visualizações. Pra Simplício ficar repostando. Ah, não, mas se você não bater o recorde, eu excluo. Dizendo que tá indo melhor e tudo isso. E é bom, vai estar aqui porque acho que a gente sempre tem que estar abrindo canal de discussão. A gente sempre tem que estar tentando fazer coisas diferentes assim com relação à comunicação. E eu acho que hoje o movimento liberal, apesar de já ter feito isso muito bem num passado próximo, hoje a gente está dando uma recrudescida e eu acho que vai ser muito sobre o tema que a gente vai discutir aqui hoje, né? De como o movimento liberal, a direita e tudo isso vem passando por essas mudanças normais no período depois da eleição, mas como é que a gente vai se comportar depois disso. Me apresentando rapidamente, eu sou George, sou fundador da UJL, tenho 24 anos, sou um cara novo, mas já venho atuando aí em política tem um certo tempo. Quando eu era terceiro ano, foi o fatídico ano de 2016, quando a fatídica presidente se chamava fatidicamente Dilma Rousseff, e foi quando eu comecei a me organizar aqui nas manifestações, conheci o pessoal do MBL, colei no MBL aqui em Pernambuco por muito tempo, até 2019, fiz grandes amigos, aprendi muito em política, depois saí do MBL, entrei no SFL, dentro do SFL fundei a UJL, a partir da UJL, das oportunidades que a UJL me trouxe de conhecer gente, de ir além, de expandir os horizontes. Fui trabalhar em São Paulo, trabalhei com o Daniel José, deputado estadual, um mandato mais voltado para a educação e tal. Então, aprendi tudo que dava para aprender nesse curto tempo de atividade política. Trabalhando com o Daniel em São Paulo também, tive a oportunidade de estar perto de onde as coisas acontecem. E aí, a partir daí, a UJL começou a se desenvolver ainda mais. A gente foi para alguns treinamentos a nível Brasil, a nível internacional. Começou a ver como é que funcionava o mundo, o movimento foi crescendo e a partir daí eu decidi que era hora de voltar para Pernambuco, isso já em 2022, no ano passado, e voltei aqui para Recife para ser candidato e fui candidato a deputado federal, fui o candidato a deputado federal mais votado do Nordeste, do Partido Novo, e uma campanha que muito me orgulhou, assim, a terceira campanha mais barata do estado, terceira mais barata do estado de Pernambuco, e que a gente fez um negócio muito bom. Então, em um minuto, essa é a história de Jorge Bastos. Mano, que sensacional, cara. Mano, você cruzou o Brasil, né, mano? Como Andei, que é? viu, Como velho? que é isso, cruzar o Brasil? Eu e o Ramage quer muito fazer isso um dia, mas... Fazer um mochilão. Velho, assim, eu tenho muita vontade ainda de andar mais, assim, nas brenhas do Brasil. Eu acho que o Brasil cartão postal é muito fácil, assim, da gente conhecer, de ir lá, conhecer e ver, sei lá, Faria Lima em São Paulo, Copacabana no Rio de Janeiro, enfim, são cidades fáceis, assim, que você sabe onde chegar e como sair. Mas eu tenho muita vontade, inclusive na minha campanha eu fiz isso aqui para o Pernambuco, de entrar num carro e desbravar, assim, o Brasil profundo. Nossa, é isso que eu e o Ramad quer fazer, cara. Pegar um Véi, eu enlouqueço com motorhome. essa ideia. Tanto é que na minha campanha, como eu não tinha dinheiro para fazer nada, assim, de comitê e tal, essas coisas, eu peguei uma Kombi, aluguei uma Kombi de um amigo meu, e a gente chamou a Kombi de Kombi-T, e a ideia da Kombi era rumar para o interior de Pernambuco falando de liberdade com as pessoas.
falando de liberalismo, quais eram as ideias da gente, por que a gente tinha aquelas ideias, sendo que a Kombi era muito ruim, velho. Então, assim, não dava pra Melhor sair do ainda, O cara foi experiência. roots. E aí, assim, a ideia da Kombi é porque, não sei se vocês já viram aquele filme Pequena Miss Sunshine, mas a Kombi remete muito a road trip, a amigos, a Sim, viagens, pra e caramba, mano. momentos e tudo isso. Então, eu tenho muita Nossa. vontade de retomar um projeto que se chamaria Liberdade na Estrada, para atacar o pau aqui no interior do Nordeste e visitar as menores cidades dos estados aqui do Nordeste. E falando de liberdade, falando de liberalismo, entregando o suco do suco do que acontece nas capitais no interior. Caraca, isso aqui Então, em São Paulo ia ser muito bom. Assim, questão. Verdade. Os caras ir pro interior de São Paulo fazer uma liberdade na estrada. Mano, nossa, seria muito da reza a hora. lenda que no interior de São Paulo, até onde eu conheci, tem muita criança que a primeira palavra que fala é Geraldo Alckmin, né? Não é nem papai nem mamãe. Não duvido, mano. Não Que duvido. as crianças, quando nascem, primeira palavra, Geraldo. Que porra é essa? O homem já Caraca. nasce tucano mesmo, no interior de São Paulo. É Não, bronca. mano. São Paulo é futucano, não tem jeito. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim. Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Costa Cor. Beleza, a gente deu uma enrolada aqui pra descontrair um pouco. Mas o que a gente vai falar hoje é principalmente sobre, como ele citou já, né? Sobre direita, sobre união, oposição, a falta de representatividade e etc. Porque, ao que tudo indica, é que na verdade tá sendo uma confusão muito grande. Eu não consigo ver se a direita tá crescendo ou se tá diminuindo. Na América do Sul em si, eu acho que a direita tá crescendo, mas no Brasil tá uma corrida muito louca, cara. Confuso. Assim, eu não sei em que determinada fase da vida vocês começaram a se interessar por política e começaram a se engajar nos movimentos. Mas eu, assim, posso dizer que eu vi o crescimento e vi o começo, meio e fim, vamos dizer assim, da direita unida, como a gente conheceu ali em meados de 2013, 2014. E como a direita do Brasil era um negócio que ninguém entendia muito bem o que era, se era PSDB, se era conservadores, se era a galera da ditadura militar, se era, enfim. Quando esse movimento voltou a surgir, pelo menos aqui no Recife, que eu falo muito bem pelo que aconteceu aqui, todo mundo andava junto, mas todo mundo meio que se aguentava, daquela forma assim, sabe? A gente sempre colava nos eventos uns dos outros. Hoje em dia eu ainda tenho um bom contato com o pessoal de direita Pernambuco, de não sei o quê, que hoje em dia é um pessoal mais bolsonarista, seguiram esse caminho. E a gente não, a gente se manteve dentro do movimento liberal. Então, assim, na época a gente colava em um, colava em outro, mas naturalmente, tipo assim, a gente sabia que não era aquele nosso grupo, e eles, quando colavam em coisa da gente, sabiam que a gente também não era o grupo deles. E em 2018, eu acho que isso começou a ficar muito claro, assim, essa divisão que existe e esse antagonismo entre as duas partes. E aí, quando tu fala que tu não sabe se a direita está crescendo ou está diminuindo, eu acho que a direita brasileira se mantém sendo o que foi no ano passado, em 2018, que é metade do Brasil, é muita gente. Sendo que a nossa galera, como ainda está num processo, um começo de caminhada política, ela ainda muitas vezes não se identificou em qual polo da direita ela se encaixa, e os polos da direita, como não conseguem conversar entre si, acabam Então, se atacando. isso que é embaçado, cara. É onde a gente tem essa sensação, Porque, ó, sabe? você olha pra esquerda. A esquerda tem o quê? Tem PCdoB, PSOL, PT. Só que todos eles têm um conectivo. Lula. Acabou. Tão feliz. Apesar que o PSOL, ele tem votado, tem feito umas votação na contramão do PT, que eu tô achando até impressionante. Parabéns, pessoal. Assim, o PSOL é um partido que se criou para fazer oposição a Luiz Inácio Lula da Silva, né? Essa corrente atual, que é a majoritária dentro do PSOL, que é a corrente de Boulos, que é uma corrente que vai contra a atividade política e história do partido. Se vocês pegam assim, qualquer tipo de discurso de Marina Lena, que eu acho que a primeira grande majoritária do PSOL a nível nacional, a primeira pessoa muito conhecida a nível nacional do PSOL, Marina Lena, ela tinha um discurso e uma voz muito mais imponente do que o PSDB, por exemplo, de oposição ao governo Lula.
E o pessoal hoje em dia foi se tornando isso daí, que é um grande capacho do lulismo e da burguesia, da pequena burguesia Os esquerdista comunistas de da iPhone. cidade, os comunistas de iPhone, da turma do Leblon, e se tornou essa merda. Mas, assim, na real, que o pessoal foi um partido criado com uma base ideológica mais profunda, assim, do que boa parte dos Não, partidos porque de é esquerda do por Brasil. isso até que, E- tipo, o PCO, pra mim, é o único partido comunista coerente. Porque, mano, o PCO, ele é o que mais ataca, o que tem as opiniões mais polêmicas, é, tipo, marxista mesmo, tá ligado? Eu sou de esquerda? Não, mas eu tenho um respeito e admiração pela galera do PCO. Helena do PCO, eu quero você aqui. Mas sabe por que esses pés são coerentes? Aí eu vou falar, porque assim, eu sou um cara que já sofri muito com o PCO. Esses infernos ficam hoje em dia flertando com a galera liberal, libertária, falando aquelas obviedades em Twitter, em rede social. Mas esses miseráveis só são coerentes porque não tem ninguém eleito, tá ligado? Porque se eles tivessem um vereador eleito no Brasil, o PCO ia estar se lascando, pô, porque o cara com certeza ia estar entrando em conchavo, ia estar se vendendo, não ia estar seguindo o que o Twitter e o que Rui Costa manda fazer. Porra, aqui em Pernambuco o PCO teve uma época, eu não sei em São Paulo, posso falar por aqui, mas o PCO aqui, os caras eram cão de guarda de sindicato. Isso sim. Era tipo assim, da gente, na época eu era do MBL, a gente marcava uma manifestação, a galera do PCO entrava no evento da manifestação no Facebook e dizia, vamos bater em todo mundo. Nunca apareceram. Nunca Tem apareceram, a tá cara do ligado? PCO. Agora ia dizer, aí acabava com a manifestação, Não, tá Renan, ligado? O Aí, Ahmad, ele leu o diário... Qual é o nome mesmo, Ahmad? Diário? O diário do PCO? Eu acompanhava. o Diário da Diário da Casa Casa Operária. Acompanhava no passado. Cara, Tinha um doido lá na UFPE que ele entregava o jornal do PCO, o Diário da Casa Operária. Aí, não sei se vocês lembram de uma briga que teve entre Maria do Rosário e Ciro Gomes. sim. Vocês Sim. lembram da briga que teve? Pronto, essa briga foi do lado da minha sala na UFPE, no auditório lá do negócio, e a minha sala era Caraca, que literalmente do lado. privilégio. Aí, pô, tava tendo Maria do Rosário brigando com Ciro Gomes do lado da minha sala. É claro que nesse dia eu não fui assistir aula, tá ligado? Aí tava eu bem de boa assistindo o cacete. Quando vê, ouço aquela fatídica voz: Diário da Casa Operária, Diário da Casa Operária, Diário da Casa Operária. Quando eu olhei pra trás, era o bicho do PCO. Eu disse: não, me dá um pra ver o que é que tá rolando. Quando eu peguei na minha mão assim pra começar a ler, ele olhou pra minha cara e fez: você não. Aí pegou assim na minha Caraca, mão e mano. saiu. Falei: vai, doido. É uns Oxi. doidos, pô. Aí pronto. Assim, eu entendo esse lado ideológico do PCO, mas também eu acho que é balela, porque se os caras tivessem vereador, meu irmão, tava acabado. E funciona da mesma forma para PCB, também é um partido que tem uma base ideológica que faz sentido. Também funciona da mesma forma para a Unidade Popular, para PCR, para todas essas de graça que não tem ninguém eleito, vai seguir uma base ideológica bem conduzida. Tipo, a maioria tá deles ligado? pelo menos tem, assim, uma base, que é o Lula. O Lula é uma representação do caramba. Ele Eles é a votam em Lula, né? personificação Mas da esquerda. brigam de O que verdade. acontece com a direita, que eu vejo hoje? Tá dividido em 3 partes. Os bolsonaristas, a galera do MBL, do Renan Santos, e a galera do JL Barra Novo. Assim, tá difícil confluir uma conversa com essa galera, o que eu acho que é um grande erro. Apesar que, tipo, beleza, 2000 e... Quando foi as eleições mesmo? 2022. Ano passado. Teve lá 50% de voto do Bolsonaro. Mas, tipo, cara, era contra o Lula, né? Acho que a direita em si, ela tava meio que sem opção. Eu não votei no Bolsonaro, eu votei nulo, mas ainda assim falta, de fato, uma representatividade pra direita. A gente não tem no que se segurar. E eu gostaria que, pelo menos, sei lá, o que eu vejo que falta é uma figura de um rei na direita. Sei lá, entre aspas, um monarca. Pode até mesmo ser o Bragança, mas Uma unanimidade, vamos dizer assim. Mas ainda assim, falta algo. Tu acha que falta uma unanimidade, no caso? Uma pessoa que consiga Falta um Lula congregar. da direita, basicamente. Assim, a minha visão é que Bolsonaro deveria ser esse cara. Mas Bolsonaro fez um governo péssimo, horrível, esdrúxulo. Inacreditavelmente ruim, que fez com que o PT voltasse. Também não votei em Bolsonaro no segundo turno.
eu acho que Bolsonaro comete erros, vários erros ao longo desses 4 anos, que faz com que, naturalmente, tanto a ala do MBL quanto a ala do movimento liberal se afastem dele. A ala do Livres, por exemplo, já era afastada. Não sei se vocês sabem da história, mas o Livres era a juventude do PSL, e quando Bolsonaro virou o presidenciável do PSL, lá em 2018, o Livres sai do PSL e se torna um movimento suprapartidário, assim como o MBL, por exemplo. Então, assim, dentro do movimento liberal já tinha esse negócio contra. Eu não acho que hoje a direita do Brasil se divide em movimento liberal, MBL e Bolsonaro, porque eu acho que a gente não tem nem número suficiente para conseguir se equiparar aos caras. Assim, falando muito de boa. Vocês aí em São Paulo, e eu morei em São Paulo por um ano, eu vejo mais ou menos como é que funciona o negócio. Vocês estão numa realidade completamente diferente de Brasil e disputa política ideológica, tá ligado? Em São Paulo existe o eleitorado do MBL. O MBL em São Paulo deve ter algo em torno de 400 mil pessoas que podem votar no MBL, em candidatos do MBL. Isso é gente pra caralho, mano. Isso é absurdo de gente. O Novo e o Movimento Liberal, o JL, Livres e tal, tem menos gente em São Paulo, mas também tem lá o seu eleitorado, que faz eleger que faz eleger 2 políticos. E os bolsonaristas, aí sim, é um carro em São Paulo. Aqui no Nordeste, não. Aqui no Nordeste, meio que todo mundo é tudo. E ter gente ideológica de direita já é um milagre. Assim, os que se elegem de direita aqui não são nem ideológicos. São caras que provavelmente nunca leram um Burke na vida, que não tem a menor ideia de quem foi Margaret Thatcher. Mas se elegeram porque tem uma base evangélica muito forte. Sabe? Aqui a Assembleia de Deus é muito forte, aqui tem uma cidade que é Jaboatão dos Guararapes, que os evangélicos são muito fortes. Então aqui a direita, na real, é evangélica e é de liderança de bairro, sabe? E assim, falando sobre outro ponto, o MBL em São Paulo é muito grande, e em São Paulo existe essa disputa entre movimento liberal, MBL, Bolsonaro, tal, tudo mais. E isso faz com que, naturalmente, as pessoas vão caminhando para cada seu lado e vão pedindo seus votos de maneira diferente. Aqui, como tem muito menos gente, e em vários outros estados também, meio que a gente tem uma amizade mútua entre esses vários grupos. Então, assim, eu tenho ótima relação com o menino do MBL Pernambuco. Eu não saí do MBL brigado com ninguém, na real. Eu tenho boa relação, inclusive, até com o Renan. E eu acho que, provavelmente, assim, eu não posso dizer porque eu não estava dentro do grupo. Mas, assim, com tranquilidade, pelo menos 70% da galera do MBL aqui de Pernambuco votou em mim na última eleição. Sabe? Então, meio que não são 3 grupos. São 3 grupos de São Paulo. No restante do Brasil, não. E aí eu acho que de vir essa pessoa que vai ser o Lula da direita, aí eu acho que parte de São Paulo também. Porque eu acho que o primeiro cara que vai vir sendo unanimidade entre toda essa galera, apesar de ser do Novo, e eu quero muito que Zema se eleja presidente daqui a 3 anos, eu boto todas as minhas fichas nele, que ele vai ser um presidente absurdo, que vai ser muito bom, que ele é um cara competente, preparado, que fez um puta de um trabalho lá em Minas Gerais, mas eu acho que o primeiro cara que vai vir como unanimidade vai ser Tarcísio. Eu acho que ele é o primeiro cara. Entre esses 2 nomes, vai ser... Mano, é que assim, eu acho que deveria ter, se for esses 2, deveria ter uma collab. Não sei se o Bolsonaro vai poder se candidatar novamente. Não, eu não acho que Tarcísio é candidato agora em 2026. Será? já, não. Tarcísio vem Porque, para tipo, quem que reeleição o em São Bolsonaro Paulo. vai Pô. colocar É muito pra 2026? Porque eu acho que o Bolsonaro vai perder muita força até lá. Não, mas assim, eu acho que nada impede de Michelle ser candidata, do próprio Bolsonaro vir querer ser candidato de novo. A questão de Tarcísio em si é porque eu acho que ele não largaria uma reeleição do governo de São Paulo, que a gente sabe o tamanho da máquina absurda que é São Paulo, e o tamanho do estado e a quantidade de dinheiro que gira em torno, e a quantidade de coisas que ele pode fazer sendo governador de São Paulo. Eu acho que ele não largaria essa reeleição certa para vir para uma disputa contra Lula, que, sinceramente, cá para nós aqui, é a maior figura política brasileira da era moderna. Eu acho que ele é o maior desde Getúlio Vargas, se não for maior do que Getúlio Vargas. Eu não estou falando de qualidade, eu estou falando de grandeza política. Lula, nos últimos 30 anos, todo o debate público político girou em torno dele. Pô. Então, assim, não é como se ele chegasse em 2026 sem chance. Ele chega com muita chance, pô, e tendo a máquina na mão, e a gente sabe como é que o PT age
tendo a máquina na mão. Os caras vão torrar tudo, meu velho. Os caras vão fazer tudo para se eleger. Então eu acho que Tarcísio não é candidato no ano que vem. Pode cravar, você viu primeiro aqui. É exclusivo do Simplescast. Que música você curte mesmo? Eu gosto disso. É muito adulto. Eu acho que, cara, sobrou o Zema mesmo pra voltar. Danilo Gentili acho que vai desistir, ou já desistiu, não tô sabendo. Eu acho que Danilo não é candidato, não. Eu entendo muito a estratégia do MBL, mas eu acho que não é candidato. Então, sobrou o Zema mesmo. Só que, tipo, do que eu conheço do MBL, pelo menos aqui em São Paulo, como você disse, parece que o cenário de São Paulo e do resto do Brasil é diferente. A galera não gosta muito do Zema, não, mano. Não gosta, não. Não gosta, não, mas... Só que, mano... Assim, sabe qual é o problema, velho? É porque Bolsonaro, ele era um cara... Era uma figura difícil de lidar. E eu acho que, a se aproximando da campanha eleitoral, naturalmente as conversas vão começar a acontecer. E em 2018 eu era do MBL. Em 2018, o candidato do MBL, até o último momento, era Flávio Rocha, que é o dono da Riachuelo. O MBL fez campanha para ele, Flávio Rocha esteve aqui no Recife, a gente recebeu ele na faculdade aqui, fizemos um negócio para ele, organizado, tal, tudo isso. E as conversas correram, as conversas andaram, tanto com as candidaturas do Novo, quanto com a candidatura do Bolsonaro. E teve uma galera do MBL que votou em Bolsonaro, teve uma galera do MBL que votou no Novo, em João Moedo. Então eu acho que naturalmente, assim, no decorrer do tempo, com o passar dos dias e chegando à eleição, deve começar a acontecer conversas entre a campanha de Zema e a alta cúpula do MBL, Renan principalmente. Eu acho que naturalmente, se Zema for o único candidato da direita, eu acho que naturalmente o MBL deve apoiar, porque Zema não é um cara que traz nada ruim consigo, sabe? Ele não traz grandes broncas consigo, não tem nenhum caso de corrupção. Eleito em primeiro turno, né, mano? Tendo muito voto de lulista, num estado onde Lula ganhou no segundo turno, não lembro do primeiro, mas no segundo ganhou. Então, eu acho que é um cara a se conversar. Também, eu não tô aqui para dizer se as coisas que o MBL faz tá certo ou tá errado. Eu acho que o MBL é um movimento grande, gigantesco. E eu acho que o MBL faz 10 anos esse ano, se eu não me engano. Eu acho que o MBL 2013, não sei. Mas se o MBL tem essa quantidade de tempo e ainda se mantém dessa forma que tá hoje, com essa quantidade de gente, de militante e tal, é porque Renan tem um plano, tá ligado? E se Renan tem um plano, velho, eu não duvido nada do careca ali. Eu vivo falando por mim aqui em Pernambuco, Pradines, principalmente, que aquele bicho ali é inteligente e é um bom analista político. Agora, se eu concordo ou discordo das tomadas de decisão, é outros 500, mas eu também não tenho que nem concordar nem discordar, né? Então, como sou da MBL. Mas entendo as motivações. O tenso agora é que, tipo, o cenário de direita que a gente tem... Oh, meu Deus do céu. De direita que a gente tem, ele tem se mostrado mais fora dos ideais de direita que dentro. Ele está se unindo muito mais com a galera de centro e, às vezes, muitas vezes até voltando mesmo com a galera mais de esquerda, voltando com o PT. No próprio governo do Bolsonaro, a galera do Bolsonaro voltou pra caramba com o PT. Então, tipo, você tem o PL, você tem, o Podemos, União Brasil, Republicanos, que eram pra ser oposição. Pelo menos foi uma grande propaganda, né? E, cara, tá voltando, assim, pra caramba com a galera do PT, voltando pra subir emenda e os caramba. Absurdo, mano. É o que eu coloquei esses dias no meu Instagram, assim. É muito difícil você fazer oposição com aqueles jantares deliciosos de Brasília, tá ligado? É muito difícil você ser oposição com todo aquele meet and greet, aquele coquetel na quinta-feira, depois do expediente. É muito fácil para eles, velho. Toda essa distância de Brasília que a gente tem, que a população média tem, de acompanhar. E a gente sabe hoje quem é que dita a narrativa política da direita no Brasil, que é o PL, velho. Quem data a narrativa é o que Nicolas Ferreira coloca no Instagram, é o que, sei lá, o filho de Bolsonaro
coloca no Twitter, o Flávio Bolsonaro, que é o mesmo cara que disse que votaria em Zanin. Então, assim, eles são os que ditam. Tanto é que, porra, o MBL teve que cancelar a manifestação lá de apoio a Deltan, e o MBL se tirou da manifestação, porque a galera começou a descer a lei, não, porque é o MBL, é o MBL, é o MBL. Quem vai criar essa narrativa? Foi o Flávio Bolsonaro, porra, foi Nicolas. Então, assim, esses caras controlam a narrativa. Então, eles só vão, o eleitorado deles só vai ficar sabendo que eles estão votando juntos para eleger Arthur Lira se eles colocarem no Twitter, se eles colocarem no Instagram. E eles não vão colocar, tá ligado? Só a Isso não vai figura acontecer. do Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, é um puta baque, cara. Que você vê nitidamente um cara assim, que Bolsonaro escolheu a dedo pra se candidatar, deu total apoio pro Arthur Lira. Mano, Arthur Lira não para de andar com o Lula e com o STF. Impressionante. Simplício, velho. E não é só isso, não. O poder dele é um absurdo, pô. Anteontem teve aqui no Recife uma explosão na estação de metrô aqui. Foi aquele... Na estação de metrô de Teve uma Afogados. explosão de choque, alguma coisa assim? Cara, eu assisti, mano. Isso. Teve uma explosão na estação de Afogados daqui, que parou toda a linha centro do metrô. Tipo assim, atrapalhou a vida de todo mundo. Aí o cara vai parar para ver. A CBTU, que é a companhia que gere os trens aqui, aí em São Paulo é a de trens urbanos de SP. CPTM. Qual é o nome da CPTM, isso. Trens metropolitanos. Aqui no Recife, quem faz a gerência é a CBTU. Sendo que qual que é o problema? É que a CBTU é um estatal nacional. A CBTU está vinculada ao governo federal. E aí o cara vai olhar a indicação do atual diretor do Metrorec, que é o Metrô Recife, e da CBTU, todos dois são de indicação de Arthur Lira. Ou seja, Arthur Lira, que é um deputado federal de Alagoas, que é vinculado ao governo Lula, é o cara que faz a indicação das pessoas que vão gerir o metrô do Recife. E aí, então, assim, às vezes são coisas... A gente acha que a política está distante da gente, que está lá em Brasília e tal, tudo mais. Porque, meu irmão, a real é que o voto do seu deputado bolsonarista, junto com o deputado do PT, que elegeram Arthur Lira, fez com que explodisse a porra da estação Afogados aqui no Recife. Tá ligado? Porque os caras mandam em tudo. É um deputado federal de Alagoas mandando em quem é o diretor do metrô do Recife, meu irmão. Bicho, Caraca, que absurdo é esse, pô? Que união é essa, pô? Sabe? Que união federativa é essa, pô? Que unidade federativa é essa no Brasil, pelo amor de Deus. E aí, assim, eu até coloquei no meu Instagram a foto lá do jantar, dos deliciosos jantares de Brasília, que foi o jantar que a bancada de Pernambuco toda decidiu votar em Arthur Lira. Bicho, como é que Pernambuco tem 25 deputados federais e todos votam em Arthur Lira, pô? Não é possível que não tenha um cabo aqui de meu irmão. Eu acho que não. Eu acho que dá pra votar em outro. Todo mundo vota em Arthur Lira, meu irmão. Tipo assim, é foto de Clarissa Tessio, que é a deputada federal bolsonarista daqui, a mais forte. Mulher que teve 300 mil votos da galera de Bolsonaro. Do lado de Maria do Rosário, pô. Maria do Rosário, pô. No jantar, tá ligado? E sorridente, as duas, abraço, super abraço. Isso vai chegar nos 300 mil eleitores de Clarissa Tessio? Não. Isso vai chegar nos eleitores de Maria do Rosário? Também não. E pronto, é assim, Brasília é longe porque os caras quiseram que fosse longe e fica longe de todo mundo e ninguém sabe nada que acontece. Sinceramente, George Bastos, você acha que a gente vai conseguir mudar o quadro nesses próximos 3 anos, até a próxima eleição presidencial? Eu acho que depende da grande liderança de Zema. Se Zema conseguir fazer uma liderança pica, ferrenha, batendo no pé, assim, dizendo, bicho, é o certo pelo certo, vamos passar por cima das facilidades, vamos falar sobre coisa que importa, vamos falar sobre coisas difíceis, não ficar nesse negócio assim, que cá pra nós é muito importante você combater a cultura woke, mas eu me agonio, velho, com só essa pauta, pô. Tipo assim, Nicolas Ferreira é o deputado federal mais votado do Brasil, da história de Minas Gerais. E todo discurso dele em Brasília gira em torno de travestis, transexuais, LGBTs. O cara podia ter muito mais pra falar, PT. né, mano? Irmão, vá propor outras coisas, velho. Vá falar de educação, Cara, vá falar de É o segurança, que eu vá falo, falar de tipo, saúde. o cara foi o que mais foi votado. Eu fui dar uma olhada nos projetos dele, no site de BH, né, Belo Horizonte. Cara, Da Câmara Municipal. ele tem 3 projetos próprios, é muito. E, tipo, um é sobre transparência, coautor, tipo, né? beleza, legal. Projeto pra transparência de orçamento. O resto é, tipo,
proibir a linguagem neutra nas escolas. Puta que lei legal, hein? Que relevante pro Brasil. Bicho, é aquela coisa assim, beleza. Se ele tivesse 30 projetos de lei que falassem sobre saneamento básico, que falassem sobre segurança pública, que falassem sobre educação, que falassem sobre temas diversos, porra, tecnologia, falassem sobre modernização da escola pública, se ele tivesse vários temas desses assim, e vários projetos de lei, se tivesse um projeto de lei de linguagem neutra, beleza, massa, show de bola. Concordo, inclusive, não tem que ter linguagem neutra nas escolas. Mas seu mandato girar em torno disso, meu irmão. Tipo assim, todo dia ele brigava com aquelas Dudas Salzabert, sei lá, aqui é primeira vereadora travesti eleita lá em Belo Horizonte. Irmão, todo dia ele brigava com a tal da Duda, porque chamava ela por ele e chamava... Irmão, pelo amor de Deus, velho. Tipo assim, não é isso que o povo quer, velho. E no final, aliás, é isso que o povo quer sim. Por isso que esse corno tá eleito com 1,5 milhão de votos. Agora veja só o problema, velho. O tamanho da dificuldade. Aí a gente aqui que fica tentando fazer alguma coisa diferente, vocês que estão aí fazendo um canal novo de comunicação para trocar ideia, para debater, para entender o que é que está se passando no Brasil. Assim, o que é que a gente vai ter de esperança, assim? Se é isso que tá rolando hoje em dia na internet. Então, se é isso que rola. É desesperador. Sim, desesperador. Essa é a palavra. Porque, mano, você tem uma porrada de projeto esperando na Câmara. Uma porrada de projeto. E projeto bom, cara. Projeto pra melhorar a economia. Projeto pra melhorar a produtividade. Projeto que tira burocratização. A gente sabe que o Brasil... Às vezes nem isso, Simplício. Não sei se você tá ligado quem é professor Denis Xavier, que é objetivista, tal, filósofo. O professor Denis, ele falava uma coisa muito importante. Que, na real, assim, no Brasil, não falta nem político que propõe a coisa. Falta político que queira destruir, assim, que queira acabar, que queira revogar a lei, pô, sabe? Se o cara for o vereador do revogaço, o cara que, meu irmão, vão entrar para revogar todas as leis merda do município. O MBL fez isso quando elegeu o primeiro vereador, lá em 2016. É massa, pô. Isso é arretado. Isso já facilita a vida das pessoas. Sim, pra caramba, pra caramba. Mas... Então, tipo, esse era pra ser o papel da direita. Tipo, eu sempre falo isso. Eu me iludi muito nas eleições de 2022 com o Legislativo, porque eu tinha, assim, plena convicção que ia chegar uma galera top, mesmo que fosse bolsonarista, e que ia, tipo, pisar no calo dos mamateiros do Congresso, tá ligado? Mano, foi a maior decepção que eu já tive na vida. Eu me decepcionei mais com o Legislativo do que com o Lula ter ganho. Ter ganhado. É foda, velho. E tipo assim, bicho, eu também me decepcionei muito. Eu achava que mais gente iria se eleger. E eu acho que, apesar de que eu tava sentindo ali o teor da rua, e eu via que não era exatamente qualidade que a galera tava atrás. A galera tava querendo, na verdade, um deputado que combatesse alguma coisa, não que propôsse algo. Sabe? E aí deu no que deu. Né? Até hoje a gente procura alguém que combata de fato. Tipo... Eu acho que São Paulo é o melhor centro para você fazer essa avaliação. Assim. Você vê, por exemplo, Kim, o próprio Daniel José, que eu trabalhei, o Ricardo Melão, o Sérgio Vitor, o próprio Ozzy Cuquier, muito deputado, muita gente que tinha mandato e que fez muito, que propôs muito, que tem resultados assim no papel para mostrar, e quando iam pedir voto falando, eu fiz tal coisa e aí agora eu quero fazer muito mais, as pessoas não votavam. Agora, se você ia pedir voto falando, é o seguinte, velho, a gente vai acabar com os petistas, a galera tá ligado? Acho que prova disso é a escalada de votos de Ricardo Salles de 2018 para 2022, a escalada de voto de Paulo Cogos 33. Teve 33 mil votos. É foda. Então, assim, a galera da Apocalipse... Sabia disso, Amadi? O Paulo Cogos teve 33 mil, mano. Eu e o Amadi, a gente fica mandando meme do Cogos um pro outro. Ele falando aquelas groselhas dele. Criança tem que se armar, não sei o quê. Bomba, míssil, tanque nuclear. Mano, só rachando. E o 30 cara mil votos, mano. Como é que um teste desse tem 30 mil votos? Mano, aquele cara é insano.
Ele Ele não não é bate normal. bem na De mente. verdade, foda. ele não é normal. Não, a mente dele é estranha, mano. Aí assim, eu não me decepciono tanto, assim. Eu fiquei triste, claro, pelo resultado. Mas meio que, como eu tava pedindo voto na rua, meio que tava já entendendo o que é que ia acontecer. O meu resultado foi mais do que eu tava esperando, pela quantidade de dinheiro que a gente teve para gastar na campanha. A gente esperava 3 mil votos, eu fiz 7 mil. Aqui para Pernambuco é uma quantidade bem boa assim, de votos, comparando proporções. Cara, Mas eu sabia que, assim, a nível Brasil, a merda tava uma escrita, né? parada que Tava eu desenhada. reparei. Desculpa te E, cortar. Tipo, você falou de boa. sobre quantidade de votos. Eu reparei, né, que, tipo, tanto o Novo quanto o MBL tiveram uma quantidade reduzida de votos. E um assunto que tava muito em alta também na época era, tipo, sobre fundo eleitoral. A gente sabe que o Novo e o MBL não usa fundo eleitoral. E provavelmente isso influenciou muito na campanha de ambos os lados, né? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Vê, eu, George, acho que existe um eleitorado preocupado com isso. Eu acho que existe um eleitorado preocupado com isso. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu acho que esse eleitorado não é o suficiente para que a gente negue o dinheiro. E aí, o que é que rola? George, você é a favor que utilize? Não. Eu não sou a Mas favor dadas que as utilize. circunstâncias, Inclusive, eu. Não, mas assim, inclusive eu fui contra. E o pessoal do Diretório Nacional sabe que eu sou contra. As pessoas dos outros diretórios sabem que eu sou contra. A resolução do Novo de utilizar o dinheiro público agora. Eu entendo, mas eu sim. sou contra. Porque eu penso muito assim do porquê que eu me engajei na política e porquê que eu decidi, ao invés de ter uma vida, uma carreira normal, de estar seguindo o meu rumo normal, eu decidi ser candidato, decidi ter uma carreira política, assim, uma vida política. Por que eu decidi fundar um movimento? Decidi fundar um movimento, decidi ter uma carreira, porque eu sempre me espelhei e sempre vi uma representação do que era certo, sabe? E eu tenho quase certeza, assim, que vocês dois, não sei qual é a ideologia de vocês, como é que vocês se veem, eu suspeito que pelo menos Simplício seja liberal, mas, assim, uma coisa que eu penso muito é sobre, porra, eu ter me engajado na política não foi porque eu estava revoltado com o banheiro trans ou porque eu queria que não tivesse linguagem neutra nas escolas. Não, pô. Assim, quando a gente se envolveu, na real, e quando a gente disse, bicho, eu sou de direita, foi porque Dilma estava no poder e a gente via que a gente precisava de gente muito mais capacitada do que Dilma para estar assumindo aquele papel e aquela liderança e aquele poder. E a gente precisava de muito mais deputado, muito mais capacitado do que o PSDB tinha a entregar na época. A gente precisava de ideias do Brasil. A gente não precisava de coisas contrárias. E quando o Novo surgiu com essa ideia de não usar o fundo partidário, para mim me pareceu uma coisa muito positiva, porque a maneira como se vendia era que o Novo ia ter a certeza de que o público estava gostando ou estava odiando do que estava sendo proposto pelos seus políticos. Qual que era a ideia? Era funcionar meio que como uma empresa. Se eu não estou gostando do produto daquela empresa, eu paro de comprar, concorda? E no Novo funcionaria assim, eu colocaria o dinheiro todo mês, mensalmente ali, estava pagando a minha filiação, e se eu não estivesse gostando do que os deputados do Novo tivessem propondo, pé atrás, parava de pagar, e aí os deputados do Novo iam ter um choque de realidade, dizer aí, ó, a gente diminuiu em tanto o número de filiados, e a galera não tá gostando porque a gente fez tal coisa, temos que voltar atrás. Assim, para mim isso me surgiu como uma puta de uma ideia, e de um feedback constante, de 4 anos de mandato, e 4 anos do político sabendo exatamente o que a gente queria. E porque o eleitorado do Novo era o cara que ia estar atrás. E eu, já hoje, nunca vi o Novo como um partido que viesse a se tornar o maior partido do Brasil, por exemplo. Eu nunca vi o Novo com a possibilidade de virar um PT, o Novo com a possibilidade de virar um PSDB, de virar PSDB na época, né? De virar um PL hoje em dia. Partido gigantesco, com muito deputado e tal, tudo mais. Eu sempre via o Novo como uma elite intelectual, vamos dizer assim. Fica até feio falar de elite intelectual, que é meio pau no cu você falar isso, mas sempre via o Novo como uma elite intelectual dentro do Congresso, que era de fato a galera, os 20, 30 deputados ali,
Na última legislação na legislatura foram 8 e agora são 3. Mas os deputados que meio que virariam o voto, que iriam atrás dos outros deputados, que diziam, oh, esse projeto aqui é legal, por isso, vota nele por mim e tal. Isso acontecia em todos as assembleias estaduais. A galera do Novo já conseguiu passar projeto, tipo assim, sendo extrema minoria em Câmara Municipal, em Assembleia Estadual. E aí, qual foi a ideia do partido de agora, de começar a usar esse dinheiro público? E que aí eu entendo, mas não concordo. Porque o Novo quer se tornar o maior partido de direita do Brasil, sabe? E para se tornar o maior partido de direita do Brasil, a gente tem que começar a tomar algumas decisões que são mainstream e que as pessoas entendam facilmente. E as pessoas só vão entender facilmente as coisas que a gente tem a dizer se a gente tiver dinheiro. Fiz uma campanha com 27 mil reais, meu velho, beira o impossível. Tudo de dinheiro de vaquinha, beira o impossível, assim, não tem dinheiro pra nada. Porque, mano, você tem, tipo, partidos... Assim, quanto maior seu partido, pelo que eu entendo, né, mais dinheiro você vai ganhar. O Novo é pequenininho, é um partido recém-formado. Só que, tipo, em 2018, pô, pra lançar 8 deputados, caraca, irmão. O Novo agora ia ter uma verba boa. Mano, sabe quanto é que o partido me deu? Acho que foram 6 mil reais de doação do partido. Todo o resto que eu consegui na minha campanha foi doação de vaquinha. Bicho, se eu falo pra algum outro candidato aqui, a deputado federal de Pernambuco, que eu tive 6 mil reais de doação do partido, a galera se acaba de rir. Cara, que porra 6 mil não dá pra fazer nada. Mil? Bicho, é tipo assim, a vice-prefeita do Recife, Isabela de Rodão, a campanha dela, posso estar errado, mas foi algo próximo de 2 milhões de reais. Mano do céu. Meu Deus do céu. Mano, é muita grana. E ela teve 500 votos a mais que eu só. Caraca, mano. Minha campanha foi 27 mil, a dela foi quase 2 milhões, e eu só tive 500 votos a menos que ela. Mano, dois... Aí, tipo assim, eu acho que é muito difícil se eleger sem dinheiro público. Eu acho. Porque já teve gente que se elegeu sem e conseguiu, mas eu acho, até onde eu entendo de política, e aqui em Pernambuco, é muito difícil você se eleger sem. Quase impossível. É quase impossível. Então, assim, eu entendo a motivação, concordo. Se todo mundo estiver usando, você vai usar? Porra! É que assim, a gente entende que é um ponto imoral. Eu também não concordo com fundo eleitoral. Só que, tipo, dadas as circunstâncias, é um recurso que tem que ser necessário. É o seguinte, imoral é deixar esse cara se Foda eleger. que dá pra fazer tanta Então a gente coisa vai com se esse eleger. dinheiro de partido. Também. Se todo partido usasse essa Concordo, ideia do Armando. Novo, mano, ia ser 1000 vezes melhor. Concordo, Armando. Tô 100% Mano, a de gente acordo com perde você. tanto dinheiro com a eleição, cara. Inclusive, o Novo teve uma boa ideia na época do Covid, que foi utilizar o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, para ajudar as famílias que estavam passando por necessidade. E isso eu acho que é uma ideia muito Nossa, boa, que velho. da hora, cara. Porque você, É que, tipo, é fácil. utilizar o recurso do fundo eleitoral também é uma burocracia, né? Se eu não me engano. É uma burocracia do caramba. Assim, eu acho que... É porque aí a campanha vai para outro patamar, sabe? Mas a minha campanha, da maneira que foi, eu era contador, advogado, político, marqueteiro e panfleteiro. Então, se eu tivesse algum dinheiro, eu provavelmente não precisaria fazer boa parte dessas coisas, só estaria focado em pedir voto mesmo. Mas a parte da contabilidade seria muito mais difícil, porque teria que ter uma outra conta de banco, ia ter que ter uma prestação de conta muito mais... com um foco muito mais diário, sabe? Às vezes a gente podia deixar 2 dias para ir mandava de uma vez só, porque como não tinha Mas muito dinheiro assim, entrando, tipo, aí era de boa. Hoje você enxerga, tipo, esse problema dos votos mais por causa do fundo eleitoral ou mais por causa de público-alvo? Ou uma mescla dos dois? Bicho, eu continuei tendo um mapa de calor igual ao do Novo de 2018. A gente nem agregou novos votos em novos bairros, em pessoas mais carentes, nem deixou de ter voto nos bairros mais nobres, sabe? Eu acho que é um problema da política ideológica brasileira. O Novo é um partido que fala de ideias, que fala de soluções. E é como eu disse, as pessoas querem saber quem é contra o quê. Então, assim, outra coisa. Eu sou um cara que apesar de ter sido mais votado de longe e tal, tudo mais, a minha pauta de campanha era um negócio que meio que confundia a cabeça da galera, até da galera que é mais estudada, que tá na universidade e tal.
a turma não entendia muito bem. Por quê? Porque é uma campanha liberal. Assim, como eu não devia nada a ninguém, como todo o dinheiro que eu arrecadei foi de vaquinha, como eu voltei de São Paulo para ser candidato, bicho, era tudo o que eu queria para falar sobre as coisas que eu acredito para o mundo, sabe? Então eu fui. Tiveram 3 candidatos aqui em Pernambuco que estavam listados no votemaconha.com.br. Foto do quê? Que era no votemaconha.com.br, que era a galera que era a favor Faz da legalização sentido. da maconha. Era eu e 2 candidatos do PSOL, tá ligado? Aí de vez em quando chegavam os maconheiros lá no meu direct do Instagram, aí me mandava, mano, eu acho que tá errado, velho, o teu. Eu disse, tá não, velho, isso é porque a gente é liberal, aí ela vai explicar. Aí começava a agregar uma galera pro meio liberal, tá ligado? Dizer, bicho, é o seguinte, a gente é a favor dos LGBT, a gente acha que, bicho, cada um tem que cuidar do seu buraco, cada um sabe muito bem o que é que faz da sua vida. A gente acha que, bicho, se você quer ser maconheiro aí, bicho, você tá seguindo um péssimo caminho pra sua vida. É horrível, mano, não fumo maconha, bicho, é uma merda. Um cheiro triste, você vai ficar com cara de noiado. Mas se você quiser fumar, velho, fume. Aí, tipo assim, é você, meu brother, você que sabe as desgraças que você tá fazendo com a sua vida. E a gente é liberal por causa disso, porque a gente acredita que cada um sabe melhor do que ninguém o que é que vai dar bom pra ele, o que é que faz ele feliz, o que é que deixa ele satisfeito. Mano, o que a gente agregava de gente, velho, que não entendia nada, assim, dizia, bicho, massa. E outra coisa, como na eleição passada a galera tava muito querendo votar contra alguma coisa, a galera chegava pra mim e fazia, eu entregava pro meu frente e fazia, tu é contra Bolsonaro? Eu dizia, sou. Aí passava mais 5 pessoas, entregava pro meu frente e fazia, tu é contra Lula? Eu disse, sou. Já era, pô, Já é uma frase com um tá prefixo. Você é contra. Sou contra. Sou contra. Mas eu não terminei a frase. Não, mas eu sou contra. Sou todo. Aí tinha uns que fazia, esse bicho é enrolão, quando eu pedia na frente de faculdade. Esse bicho é enrolão, que eu já vi ele falando que ele é contra Bolsonaro e já vi que ele falando que é contra Lula. Aí lá eu ia explicar, não, pô, porque a gente acredita que uma terceira via é melhor pro Brasil. Ai, mano. Cara. Sim, é desesperador, mas também Caraca, é uma mano. boa. É verdade, né, mano? Tinha esse negócio de ou você era contra Lula ou contra o Bolsonaro. Não podia ser os dois. Você vê como o Bolsonaro ele fez Não uma podia ser os imagem dois. gigantesca, que hoje acho que ela tá se perdendo. Ele era As forte pessoas demais que- na época. E aí, falando de direita, assim, de novo, que é o tema do negócio, tem uma galera da direita que não faz nem um exercício mental, velho, porque de vez em quando vi uma turma mais bolsonarista, e repetindo, velho, tem uma ótima relação com os Bolsonaro daqui, gosto de todo mundo, tenho boa relação com os comunistas, tenho boa relação com os olavistas, eu não sou obrigado com ninguém. E de vez em quando vinham os do Bolsonaro, aí pegava e dizia, vocês estão fazendo isso de ser contra Bolsonaro? Porque é populismo, vocês são os populistas. Porque Bolsonaro não foi Bolsonaro. nada populista no final das eleições. E aí, irmão, tipo assim, de onde você tirou que um candidato de direita ser contra Bolsonaro é populista? Pelo contrário, ele tá indo na contramão de todo mundo, né, mano? De todo mundo. Você tá indo contra todo mundo, tá ligado? Bicho, se eu fosse Bolsonaro, eu acho que eu tinha pelo menos o dobro de voto do que eu tive. Ah, fácil. É mito. Eu só não ia estar no votemaconha.com.br. Não ia ter os Só que o maconheiros Holiday vindo não falar conseguiu, né? Mas aí. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Mas Holiday não tava com o Não Bolsonaro. tava na última, não? pô. Certo. Não, ele bolsonarizou depois. Holiday e Pavanato, que são meus brothers. Os dois são meus brothers. Se eles estiverem aqui assistindo, um forte abraço pra eles. São meus brothers e tal. Pediram uns votinhos pra mim. Holiday postava de vez em quando um negócio no Instagram dele, mandando galera pra mim. São dois caras que eu gosto muito. Bolsonarizaram o total aí agora. Como eu disse, não tenho briga com ninguém. Cada um faz cada cachorro que lama sua caceta. Agora os dois, antes da campanha, estavam anti-Bolsonaro. Caraca, Eram que terceira frase via. maravilhosa. Os dois eram Caraca, anti-Bolsonaro. É difícil de Simplício. Tu vai ver a bronca que é, meu irmão. Eu tô É com bronca. um pouco de receio. Minha vida ela tá muito complicada, né? Eu não sei o que Mano, vai ser dela. Mas assim, Vocês não acham É que bom, a pô, pra direita arranjar deu uma mais- boa emburrecida nessa pandemia?
Porque, mano, Demais, a mais. antes a Esse povo direita é era mais doido, como mano. mais intelectual, mano. Depois da pandemia, começou muita conspiração, Todo mano. mundo ficou mais burro com a pandemia. É, Covid, mas a Mano, direita mas a você vê gente isso fala muito muito. nítido, mano. Os caras da Terra plana, Illuminati, os caras ficou muito forte na pandemia. Bicho, é porque a média é burra, velho. Assim, de maneira geral, as pessoas são burras. E conteúdo denso é difícil. É muito difícil. Se você pega em 2018, todas as grandes lideranças que se formaram de direita no Brasil, todos que foram eleitos, eram muitíssimo inteligentes. Você não tinha um cara como o Boca Aberta, por exemplo, em 2018, tomando grandes proporções, tá ligado? Boca Aberta era mais um, ganhou no raspo da taxa ali, lá no Canadá. E, assim, de maneira geral, as pessoas eram muito inteligentes. O filho da puta do japonês mesmo, Kim Kataguiri, é inteligentíssimo, o cara é genial. Van Hatten é inteligentíssimo, Thiago Mitrou, um dos caras que mais entende de educação no Brasil, foi presidente da Brasil Júnior. Assim, se você pega toda a galera de direita que se elegeu no Congresso de 2018, era inteligentíssima. A galera que se elegeu agora em 2022 era a galera anti-banheiro trans. E, tipo assim, quem é que é a favor do banheiro trans, irmão? Todo mundo é contra essa Um porra. consenso, né, Mas mano? tem uma turma que só fala Então, disso. É por isso Todo mundo que eu contra, pô. reclamei Sempre tem uma galera. do projeto do Nicolas Ferreira de proibir ensinar a linguagem neutra nas escolas. Mano, primeiro que isso não é uma coisa acadêmica. Isso já não é Não é uma nem uma pauta pauta. acadêmica. Tipo, não tem por que você ensinar. Se você ensinar, você vai ser demitido, porque isso não é pauta do MEC. Segundo, já é um senso do mundo, de todo mundo, Comum. que pronome neutro é imbecil. Então, tipo, você gastou o dinheiro pra fazer uma emenda à toa, tá ligado? Não teria pra quê? Você podia gastar com outra coisa. Aí essa é a parada. Tipo assim, por que a direita emburreceu? Porque é muito fácil. Se eu abro aqui meu Instagram agora e faço um vídeo, galera, é o seguinte. Nos Estados Unidos, na Califórnia, as pessoas que usam droga estão caindo na rua. Todo mundo vai like. Galera, é o seguinte. Nos Estados Unidos, na parada gay de Hollywood, botaram Jesus Cristo sendo homossexual. Todo mundo, like. Se você chegar e falar, galera, é o seguinte. O Lula tá querendo revogar o marco do quem saneamento. quer saber disso, tá ligado? 30 Esse é o likes. problema. Quem se Tá importou? ligado? Aí, tipo assim, os caras ficaram burros, velho, porque o mainstream as views e a maneira como o algoritmo funciona em rede social é justamente para pauta espetaculosa, para terra plana, para vacina vai lhe matar, e outra coisa, as pessoas não só querem saber das teorias da conspiração, as pessoas querem provar suas teorias da conspiração. Então, se um cara faz um vídeo e diz assim, galera, é o seguinte, na Iugoslávia, 3 crianças morreram depois de tomar a vacina Mano, Janssen. Aí Todo mundo bota acredita, aí eu a vou lá turma do nem tanto. TikTok, mais. velho, olha aqui que eu não tomei a Janssen porque 3 crianças da tanto de Iugoslávia coisa Não faz morreram. nem que eu existe vi mais, tá ligado? assim, Porra. o tanto de coisa que eu vi Exatamente. desse jeito, cara, É provável. Cara, foi absurdo. Eu realmente. Eu tava desacreditando da inteligência humana. Quando eu vi uns links assim. Tipo, uns links, mano, conspiratório pra caramba. Bicho, até Coisa os de. olavistas, pô. Mano, Vocês o Olavo acompanhavam ficou os burro. O olavistas Olavo nas era um cara antigas? todo inteligente, ele virou Olavo ficou terraplanista. burro, mano. Falando de negócio de festa Sim! da Pepsi. Nossa! Ai, cara, meu Deus do céu. Essa é old. E todo mundo É acreditou. Toda foda, essa velho. galera da direita na época, mano. Pessoal Aí, conservador. bicho, como é que, assim, sinceramente, como é que compete com esses caras em rede social? Dá. É, Eu vou virar difícil, conspiracionista, mano. é isso, É Armad. muito Vou virar. É o Preciso de segredo. views. Tu é doido, é muito Mano, forte. na minha opinião, Tu isso é o virar. mal da democracia, mano. Você pode ter umas ideias da hora, você pode ter todo um planejamento assim que vai ser benéfico para a população. Você não vai conseguir ganhar do cara que promete, que fala bonito, que dá presente. Agora sim, Dialética. Armando, uma parada que eu, de certa forma, defendo, e eu acho que até é uma lógica de mercado, onde laissez-faire, deixa rolar. No longo prazo, na minha avaliação, essa galera não tem muita inserção no longo prazo, eu acho. Eu acho que você não vai ver, por exemplo, sei lá,
dizer aqui um dos piores. Aquele que disse que era descendente de ucraniano, barbudo, que falou que o avô era soldado nazista. Me Não, esqueci o nome pode dele vir. agora. Me Não esqueci lembro desse total cara o aí nome também, dele. não. Acho que eu não cheguei a ver isso daí. É Paulo alguma coisa. Deputado federal lá no Paraná. Eu acho que esse cara, tipo assim, não tem mais 10 anos de Congresso. Do mesmo jeito que Joyce Hasselman não ia se reeleger, Alexandre Frota não Alexandre ia se Frota apoiar reeleger. mais, mano. A galera que é mera, a galera que é meramente espetaculosa, mano, Cara, não se reelege, tá ligado? Eu acho que no longo prazo, eu acho que a gente ganha. mas No é longo um. prazo a gente ganha. Mas isso que vocês estavam falando que a galera emburreceu e que a nossa turma era muito mais inteligente. Tipo assim, o prazer da gente, menino, começando a acompanhar a política, era ver Kim debater, pô. Quem é que não gostava de ver Nossa, Kim era debater com os maravilhoso. esquerdistas, tá Era ligado? muito bom. Kim Kataguiri. Maravilhoso. Na época que O que tinha é um que a galera cabelão hoje em ainda. dia faz? Aí quem é que a turma vai Ian assistir Neves. hoje em dia? Nicolas dizendo que é Nicole. A galera de Pô, direita mano, é. assim. Corte rápido. Faca. É Tramontina. E outra coisa, onde é que tá a juventude de direita, pô? Assim, eu tenho muita paz de dizer que, pelo menos nas universidades que eu frequento e no meio que eu tô, é raro você ver uma juventude bolsonarista. Uhum. É muito raro. Existe. Tem uma galera que vota em Bolsonaro. Mas eles são completamente desorganizados. Na Universidade Federal eles não têm núcleo, na Unicap eles não têm núcleo, na UPE eles não têm núcleo. Agora o movimento liberal tem núcleo em todas elas, tá ligado? A gente tem gente em todas elas. A gente tem a UJL, a gente tem o Livres, a gente tem o MBL, a gente tem o Novo. A gente tem, assim, uma base. Os caras não, os caras têm Então, Bolsonaro. Só e mas somente esse só. que é o complicado. Os caras têm o Bolsonaro, que é um louco. Então, mas tipo assim, no No longo longo prazo eu não sei prazo, se sustenta, tá ligado? Cara, pior que. Aí essa é minha expectativa, assim, Mano, é pior que minha pra mim é um esperança. cenário muito difícil de tentar enxergar, tá ligado? Quer dizer, não de enxergar como se não fosse possível, mas a previsão é muito embaçada, cara. Tipo. Mas vocês acham que, tipo assim, a direita brasileira, do jeito que ela tá hoje, ela vai se manter pelos próximos 20 anos? Tipo assim, do mesmo jeito que Lula, quando saiu do movimento sindical e se tornou uma liderança política do PT, ele continua sendo essa liderança política do PT e continua sendo a liderança política da esquerda. Vocês acham, isso mesmo 20 anos depois, vocês acham que 20 anos depois de hoje, Bolsonaro vai Não, continuar sendo a liderança política Bolsonaro Com não. certeza não. Só da que, direita? tipo, Mano, eu acho que eu não dou 8 anos pra acabar a força do Bolsonaro. acho que nem isso, cara. E Porque, bolsonarismo? assim, ele vai tentar meter um herdeiro, de alguma forma. Só que, assim, o filho dele não é hypado. A Gisele perdeu Eduardo é. todo o nome depois daquele. Eduardo é hypado. Que ela tentou. O Eduardo tem Eduardo hype. tem? Mais que o Nicolas? Acho que Eu não, acho que cara. tem, velho. Porque Nicolas ainda é menino, velho. Nicolas tem o quê? Só pode. 28? Falta muito ainda pra ele começar a Então, mas disputar alguma assim, coisa. eu acho que o Nicolas, ele tem mais hype no sentido que, tipo. É... Essa parte conspiratória de trans e tal, de banheiro unissex. Que é a pauta que a galera do Bolsonaro gosta. Agora, se essa galera vai, tipo, se manter com essa mesma mentalidade mais pra frente, eu acho que vai depender muito da nossa batalha com a cultura woke. E Do quanto a gente vai se tornar protagonista Exatamente. nesse debate, né? No caso. E, assim, É, a Será gente... que esse negócio vai avançar muito no Brasil? Igual é, sei lá, no Canadá, por exemplo? avança. Sabe por quê? Eu acho que tem 3 pautas que tendem a chegar muito fortes aqui no Brasil nos próximos 5 anos. A cultura woke, toda essa questão LGBT e tal, tudo mais. Tudo que chega nos Estados Unidos chega 2, 3 anos depois aqui, com muita força. Então, os caras estavam falando de criança em parada gay há 3 anos atrás. Então, só que Esse ano assim, teve aqui em São Paulo. A questão racial deve começar a aumentar, porque as extremas esquerdas, que já estão começando a fazer alguma oposição a Lula, tem nessa pauta racial o norte, o principal norte deles, que é a disputa de classes e tal, eles transporam aqui para o Brasil para a questão racial, porque para eles é muito fácil falar disso. E uma terceira coisa, que aí sim eu acho que é onde a gente pode perdurar para sempre no debate político, e que vai chegar com toda a força do mundo aqui no Brasil, que ainda não chegou com a força que deveria ter, é a questão ambiental, com de certeza, nessa preservação parte sim, ambiental. sem dúvida alguma.
Aí eu acho Só que que tá assim, chegando com tudo, meu velho. Que na Europa já que a já gente já varreu tá tudo, puxando só elege essa verde parte um agora. pouco mais política internacional, com todo esse esforço que o Lula tá fazendo, né, nessa política internacional de aumentar a força do BRICS e tal, cara, a Rússia criminaliza a homossexualidade. A China também, acredito que criminaliza a homossexualidade, se não me engano. Não lembro se criminaliza ou se Não, é Acho liberado. que não abertamente, mas lá é é É liberado. liberado, eles só não Só que podem assim, casar. tipo, É. também não é uma naquelas, coisa né? bem vista, digamos lá assim. Nicarágua nem se fala. Cuba, agora que teve, né, uma votação pra liberar o casamento gay em Cuba, mas assim, sabemos como que é lá. Cara, eu vejo, pode ser meio louco o que eu vou falar aqui. Eu vejo que, tipo, essa galera, entre aspas, muito entre aspas mesmo, conservadora, o conservadorismo do Bolsonaro, que não é de fato conservador, é, vai ver esse tipo de situação e falar, cara, porque, aliás, eu já vejo hoje, tipo, muito bolsonarista apoiando o Putin, já vejo muito isso, e trazer essa galera do BRICS pra junto do Brasil, África do Sul também, é, teve uma lei, foi na África do Sul, não lembro se foi na África do Sul, se foi outro país da África, que criminalizou, assim, com pena de morte, eu acho, a homossexualidade. Acho que Essa foi a galera, Uganda. Foi Uganda. Uganda. É. Então, Uganda. tipo, vai acabar se misturando. Essa galera que era bolsonarista, que tem esse tipo de pensamento, não que vai se unir ao Lula, mas vendo que não tem. Acho que o Lula vai acabar passando um herdeiro mais pra frente, talvez. Mas vendo que não tem alguém como o Bolsonaro, vai tentar, talvez, puxar um pouco mais essa galera petista. Assim como o PL tem feito, digamos assim. Véi, é que eu Eu não acho, sei se deu pra assim, entender o que eu que... falei. Acho que ficou confuso. Entendi pra caralho. Porque, assim, pelo que eu entendi, tu tá falando o seguinte, que no posicionamento internacional que o Brasil tá tomando em questões geopolíticas, naturalmente, pelo Brasil estar se unindo a um bloco que é muito mais conservador e muito mais reacionário, não no sentido do conservadorismo inglês, mas no sentido do Sim. reacionarismo mesmo, de menos mudanças dentro da sociedade, um Estado mais forte e tudo isso. Que naturalmente o eleitorado bolsonarista deve começar a olhar para Lula com outros olhos, porque ele está começando a entender a política internacional de uma maneira diferente. É isso. Assim, para mim, essa política que o Brasil está adotando de se unir ao BRICS já deixou de ser uma política de governo e é uma política de Estado. Porque se Bolsonaro fosse o presidente, também seria a mesma coisa. O Brasil também estaria estreitando relações. Porque Bolsonaro era um cara que se dava muito bem com o Putin. E principalmente com Biden sendo presidente dos Estados Unidos, Bolsonaro quer distância. Então, assim, eu acho que eu não sou, assim, meu Deus do céu, eu não sou o cara ideal para falar de geopolítica. Estou aqui dando meus pitacos. Mas, dados os meus pitacos, é inegável, inclusive o professor que ele fala disso, que democracia não entra em guerra com democracia. Eu acho que a última guerra que houve entre democracias, eu acho que a Argentina, meu Deus do céu, não entendo nada de ditadura argentina, não sei quando é que acabou, mas pensando assim no curto espaço de tempo, a última guerra entre democracias foi pelas Ilhas Malvinas, entre Argentina e Inglaterra. De resto, velho, você pode pensar aí à vontade, meu velho. Alô, telespectador, você pode pensar, bote para pensar. Não tem guerra entre democracia. Tem guerra entre democracia e ditadura, ditadura e ditadura, mas entre democracias não tá. E eu acho que o Brasil deveria estar junto com as democracias do mundo. O Brasil devia estar junto com a galera da OTAN, o Brasil devia estar junto com o que funciona. E o que funciona no mundo é onde se respeita as minorias. Vai ter Copa do Mundo de futebol daqui a 3 semanas, 2 semanas. E o futebol feminino só é forte em países onde as mulheres têm mais liberdade para trabalhar e escolher suas profissões. E poderem ser elas quem elas querem ser. Então eu estou cravando aqui hoje, estamos gravando esse pode dizer o dia que a gente está gravando? Pode sim. Ou é surpresa? A gente está gravando esse programa aqui no dia 21 de julho de 2023. Vai ganhar a Copa do Mundo de Futebol Feminino um país que está ligado à OTAN. Nenhum país que está ligado Não, ao mas BRICS vai levar isso. Copa do Mundo Pode Feminino é ter sempre os Estados certeza. Unidos. Os Estados Unidos é muito forte.
E os países sempre Caraca, fortes são mano, Estados Unidos, é Estados Unidos. França, é Inglaterra. A seleção feminina dos Estados Unidos é muito forte, velho. Putz, grila. Bicho, e um Chega a país, ser um estranho, país né, que não ver for Estados livre, Unidos forte, né? não tem como o futebol feminino não vai se desenvolver. Isso vale para tudo, velho. Isso vale para a questão de direito LGBT. Todos os países da OTAN, todos os países que estão vinculados, têm uma abertura muito maior para quem quer Então, fazer o que quer fazer da sua vida na aí questão que entra, sexual. né, mano? A indústria woke, ela tá mais E conectada tá muito certo nesses aí. países. Tu tá muito certo sobre os bolsonaristas junto com o Putin. Porque tem muito mesmo, velho. É um Então, absurdo a quantidade. E aí eu começo a achar, e aí é a minha leitura, que os bolsonaristas e a direita do Brasil tá começando a seguir um caminho mais nacionalista. Você vê que as grandes pautas hoje e os grandes inimigos da direita brasileira hoje a nível internacional é Trudeau, é Macron, é essa galera que fala muito de ambientalismo, de preservação ambiental, de cobra muito o Brasil na questão da Amazônia, que querem trazer querem internacionalizar a Amazônia para virar uma questão global. E você vê que são países que têm maior abertura para paradas LGBT. E os conservadores do Brasil, eu acho que os conservadores no Brasil nunca foram muito afeitos, nunca tiveram grandes defesas do livre mercado. O livre mercado era mais uma pauta, era para agradar a gente só. Mas esses caras, no final das contas, sempre tiveram na questão de costumes a sua base eleitoral. Então, a minha aposta é que essa direita brasileira bolsonarista deve começar a seguir mais para o caminho do nacionalismo, assim como é no leste europeu, que a direita é nacionalista. A direita é mais reacionária, é pró-Putin, é mais religiosa, é anti-livre mercado, é a favor dos símbolos nacionais. Então, eu acho que deve seguir cara, por esse vou caminho só aí, essa galera. tirar a blusa aqui, se quiser continuando aí, fica à vontade. Porque eu vou tirar o fone e não vou escutar. Mas fica à vontade. Uhum. E aí, assim, essa é a minha aposta. Tem até um movimento aqui no Brasil que se chama Nova Resistência, que são esses doidinhos pró-Putin Ai, aí. são da Que os quarta caras são teoria muito política. Eu acho da hora as ideias deles. da QTP. Isso. São a galera da quarta teoria política. É a galera que é pró-Putin, que escreve naquele blog Sputnik, e que Sputnik, no Uhum. caso, e que segue essa linha de raciocínio aí, que eu acho que no cenário de hoje da geopolítica é o que deve começar a tomar o debate Com público certeza vai internacional. ficar Somente no ano que vem que tem mais relevante eleição. essa pauta agora, né? Uhum. E ano que vem tem eleição americana, né, papá? Então, a eleição americana Cara, deve girar em Biden. torno disso. Tô com De dó do Biden, mano. política de Ucrânia e Rússia. Foi mano, o presidente mais fraco da história dos Estados Unidos, sem dúvida. Pior que eu não consigo cravar, sabia? Assim, eu não cravo quem ganha e quem Mano. perde. Porque com esse cenário hoje Eu acho de que Trump qualquer pessoa que competir com o Biden respondendo a esse ganha, cara. processo. Mas é porque Trump vai ganhar as Acho que o Trump primárias não vai conseguir chegar a se republicanas. candidatar, eu acho. Se DeSantis for candidato, eu cravo 100% de certeza que ele ganha de Biden. Agora, com Trump na disputa e dessa maneira que ele está hoje, respondendo o processo e tal, tudo mais, é muito desgaste, velho, até lá. Falta um aninho ainda, papai. Só que, É tipo, muito tempo. como a gente tava falando antes, a indústria woke, ela se concentra muito mais justamente nesses países democráticos. Olha eu falando mal da democracia. Né? Mas assim... É igual eu. Eu até perdi a linha de raciocínio. Falando... Você tava Da falando cultura sobre woke. Cultura woke é a democracia. Acho que da eu sei onde cultura você quer woke, a chegar. proximidade O com Biden Lula. tem chance por causa disso. Ele apoiou Não muito que ele essa tem parte. chance por causa disso, mas tipo, como o Brasil ele é fortemente influenciado por outras nações, principalmente os Estados Unidos, cara, eu não consigo ver como o Lula vai conseguir conciliar, porque ele vai precisar da cultura woke pra se reeleger, porque ele tá perdendo força, eu acredito. Acho que Será não. que não? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Bicho, no dia que Lula chegar em cadeia nacional, no debate da Globo, e falar que ele tá com os trans e que ele é a Aí que favor do ele aborto, perde. aí eu digo que o Brasil já acabou.
Porque o PT nunca Ele, fala ele disso. não O chegou PT a falar nunca nesse cita nada assunto disso. nas eleições agora, não foi? De aborto. Nunca fala, pô. E ele é doido. No Brasil só tem conservador, pô. É, Suba de. qualquer comunidade. Você vai ver o Você viu, público quando mais ele do tweetou a conservador do interior. favor do mundo. aborto, ele, mano, na hora ele perdeu um pouco da base. Já Uhum. perdeu um pouco do apoio. Bicho, eu sou a favor da legalização da maconha. Legalização da maconha é uma pauta extremamente burguesa. Isso é pauta de Isso é pauta de burguês. Isso é pauta burguês. de rico, Isso de é, com gente com certeza. dinheiro. Porque as pessoas que estão vivendo os problemas reais da cidade, a maconha é o Uhum. último dos problemas. E pelo contrário, você chega numa comunidade dizendo assim, galera, é o seguinte, tive uma boa ideia. Vamos legalizar a maconha. É coisa de todas as mães da comunidade querendo lhe matar de porrada. Porque o maior medo que ela tem na vida dela é que o filho dela Entre no tráfico, faça uso de seja maconha. usuário. Tá ligado? Então, assim, Lula e o PT e toda a base de campanha do PT, os marqueteiros, sabem muito bem disso, sabem melhor do que ninguém que aborto no Brasil também, já digo logo, sou contra essa porra, sou católico, mas aborto no Brasil também é uma pauta burguesa, é pauta de menina rica, é pauta de playboyzinha, de patricinha, de menina com dinheiro, Sim. tá ligado? Isso não é uma coisa que é as comunidades são da Igreja Universal, as comunidades estão na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus e a Igreja Universal, isso não passa nem pela, assim, nunca passou pela cabeça da Enquanto irmã. tiver Tá lá. R.R. Tá Soares no Brasil, o Brasil vai ser conservador. E meu irmão, assim, falar de maconha, até você às vezes encontra um pessoal de comunidade que vai ser a favor. Falar de aborto, até você às vezes vai encontrar um pessoal de comunidade que é a favor. Mas banheiro trans, meu patrão. Nunca, mas nunca, Só em nunca. partido pequeno mesmo, E, aquele bem radical. e, e no PSOL, pô. O PSOL é o único partido que consegue agradar a pequena burguesia. E por isso que o pessoal só fala disso. Você pegar o mapa de votos de calor de Marcelo Freixo, em 2016, quando a campanha dele girava em torno de iluminar a cidade do Rio de Janeiro, quando ele disputou contra Crivella, Freixo ele foi mais votado no Leblon, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e Crivella foi mais votado em todas as comunidades. Isso. Atenção, moçada, vamos animar essa festa! Uma parada que me passou na mente agora, eu tenho que falar porque senão eu vou esquecer depois. Quando você viu o mapa, né, das eleições de 2022, cara, é nítido. Centro-Oeste, Sudeste e Sul, Bolsonaro. Norte e Nordeste, PT, Lula. Cara, como puxar voto dessa galera do Nordeste, mano? Porque, tipo, os caras contra aborto, os caras contra banheiro unissex. Só que, assim, o que falta pra puxar esses caras? Mas é porque o voto aqui é personalista, velho. E é muito complicada a maneira como se divide as regiões do Brasil e a maneira como se é digerida os resultados eleitorais, porque sempre em época de eleição consegue se criar um clima de Nordeste contra Sul, de Nordeste contra Sudeste. Sempre consegue se criar. E isso é exatamente o que o PT quer, tá ligado? Porque se é pra fazer da política um fla-flu, onde de um lado tem uma galera e do outro lado tem a outra, pro PT é ideal que o segundo maior eleitorado do Brasil e o eleitorado mais fiel que tem sempre esteja votando no nordestino, tá ligado? E não é que o Nordeste não vai votar. Altas cidades aqui do Nordeste, o PT perde, velho. PT aqui em Pernambuco perdeu em Santa Cruz do Caparibe, primeiro e segundo turno, que é uma cidade mais empreendedora e tal, tudo mais. Aqui no Recife, vários bairros o Bolsonaro ganhou agora no segundo turno. Em Maceió, Bolsonaro ganhou no primeiro e segundo turno. Na eleição de 2018, Bolsonaro ganhou em todas as capitais no primeiro turno. E existem muita gente de direita. Os 2 deputados federais mais votados de Pernambuco eram Bolsonaro, agora nessa eleição. Tem muita gente, mano. Tem muita gente. Mas a política é personalista. Quando você vai pra urna e quando você vai ver os candidatos, você conhece Lula faz 30 anos, meu velho. E faz 30 anos que sua família vota no Vermelhão. Faz 30 anos que sua família vota no PT. Faz 30 anos que sua família vai pra carreata. Faz 30 anos que Lula é perseguido. Faz 30 anos que, quando acaba a eleição, o povo do Sul e do Sudeste vai dizer que o nordestino passa fome. Faz 30 anos, mano, dessas coisas. Então, assim,
falta paciência na direita brasileira de virar voto, velho. De entender que o Nordeste também tem que ser prioridade, porque é o segundo colégio eleitoral. Vê se os republicanos, quando acabam a eleição, ficam falando, olha a Califórnia como é que vota. Olha aí Nova York como é que vota. Porra, todo mundo já sabe que a maioria dos votos vai ser do PT aqui nessa desgraça. O que é que a gente tem que fazer para mudar para virar o jogo? Vir a puxar a campanha para cá, vir fazer mais comício aqui, engrandecer as lideranças locais, olhar mapa de calor e ver onde é que é mais votado, entender por que as pessoas insistem em votar no PT e quais são as pautas que fazem essas pessoas votarem no PT, se é cisterna, se é o que Lula fez no primeiro mandato, se é o que Lula fez no segundo mandato, se é festa na cidade. Porque, pô, assim, se você vê, é muito básica assim, a maneira como funciona a política no interior do Nordeste e no interior dos estados mais pobres do Brasil. Existem grandes coronéis, isso acontece em São Paulo também, porque eu morei em São Paulo, eu sei disso. Tem prefeitos que são eleitos porque estão vinculados à família A, B e C. Tem em São Paulo, tem aqui também. Sendo que os prefeitos que são eleitos vinculados à família A, B e C em São Paulo são de direita, são vinculados a vida inteira ao PSDB, são tucanos, estão nesse meio. E ele sabe que o eleitorado dele é todo Bolsonaro. Os prefeitos que se elegem aqui em Pernambuco, às vezes são até Bolsonaro, às vezes são até de direita, às vezes são até liberais. Tem alguns liberais eleitos no interior que de vez em quando vem falar comigo, pô, prefeito, vereador que é eleito no interior, e vem falar comigo, tirar algumas dúvidas e algumas coisas. Existe, mas a base eleitoral dele e as pessoas que bancam as campanhas deles e as pessoas que fazem a campanha deles está sempre vinculado ao PT. Então, assim, como é que você disputa com Lula, sabendo que Lula vai ter 100 prefeitos na eleição aqui em Pernambuco e Bolsonaro vai ter 2, por exemplo? Não disputa, pô. Sabe? Porque... Não disputa. E também não existe o interesse da classe empresarial brasileira, e aí falando assim, o que eu vivi na pele, não existe o interesse da classe empresarial brasileira em ajudar na reconstrução de uma política ideológica aqui no Nordeste. Os caras preferem investir em Santa Catarina, Sim. em São Paulo, em Minas Gerais, que já tá tudo certo, já vai eleger gente mesmo. Então é tudo muito imediatista. Porque assim, dá a impressão que a galera da direita, a galera honesta da direita, teria que abrir mão de alguns pontos morais pra, tipo, fazer uma collab aqui, um lobismo ali, porque senão não flui. Nada. Bicho, Alagoas tem 2 deputados estaduais do Livres. Tem 2 deputados estaduais liberais. Tem Cibele Moura e tem Davi Maia. Pernambuco elegeu Raquel Lira, governadora. Liberal. Com a vice dela é Priscila Krause, que é do Livres também. Liberal, de direita a vida inteira. Na Paraíba, o segundo mais votado, o que foi pro segundo turno, também é liberal, Pedro Cunha Lima, também é do Livres. E no Piauí, o segundo mais votado de Teresina foi um candidato do Novo a deputado estadual, Petros, em Teresina. No Piauí, Lula ganhou com 80% dos votos, meu irmão. Em Teresina, o terceiro deputado mais votado foi do Novo. Então, assim, existe, velho. E aí é meu desespero, porque existe. E as pessoas ficam nessa... O queijo a faca na mão, mas ninguém vai lá cortar. Exatamente. Assim, existe o voto, tem gente querendo votar, tem gente querendo novas ideias, tem gente querendo... Mas, meu irmão, como é que a gente vai competir? Como é que eu, George, vou competir com Lula num eleitorado lá de Lagoa do Cargo, que é uma cidade que eu não tenho como ir nos 45 dias de campanha? Isso precisa partir de uma campanha do Executivo, uma campanha majoritária. É dever da campanha majoritária ter base em todas as cidades pequenas. O Brasil é um mundo, velho. O Brasil é gigantesco, bicho. O Brasil é o tamanho da Europa. Você não vai virar o voto praticamente. O Brasil é um continente. Você não vai virar o voto de uma região inteira em 8 anos. Fernando Henrique ganhou no Nordeste. Pô. Fernando Henrique ganhou a eleição no Nordeste. Collor ganhou a eleição no Nordeste. O PT sempre perdia no Nordeste, pô. Mas desde que o PT ganhou, o PT soube não perder mais. Tá ligado? Itamar ganhou no Nordeste. Sempre ganhava, pô. Na Paraíba, a UDN era fortíssima. A UDN, Partido de Direita das Antigas, Carlos Lacerda, a UDN sempre elegia gente na Paraíba.
Pernambuco tem uma representação muito forte, o Dr. Cid, que também era um cara que era de direita. Caralho, sempre teve, sempre teve. Sendo que, como o Lula começou a ganhar de muito, e era uma direita preguiçosa, cá pra nós, um PSDB preguiçoso, depois uma campanha de AS preguiçosa, não vinha, tá ligado? Simplesmente não vinha. A Aécio veio aqui em 2014, fez uma campanha lá em Sirinhaém, que foi a única cidade de Pernambuco que ele ganhou no primeiro turno. Lotou a cidade, pô. Veio gente de caravanas de todo Pernambuco Chique. pra cidade, tá ligado? Então, bicho, ou você espera e você faz o trabalho bem feito, e quando acabou a eleição, você não vai pro Twitter dizer nordestinos filhos da puta, votaram em Lula de novo. Nossa, Ou você não vai ganhar nunca, velho. Os caras vão continuar nossa, sempre isso aí foi ganhando. a coisa que eu mais vi no Twitter. É o que E mais pá, tem. até eu falei isso, mas, tipo, mano, é porque realmente, assim... Não, eu não levo pro coração, não, porque todo mundo que eu sigo botou a mesma coisa. Até a turma daqui, tá ligado? Caraca, mano. Então, tipo, Até cara, os nordestinos. eu realmente não entendo o que falta pra direita do Brasil se conectar e tentar crescer mais. Não sei se A gente precisa de um nome. A gente precisa uma de uma persona. persona. A gente tendo uma persona, tudo se resolve. E aí eu acho que a pessoa hoje se chama Meu Romeu Zema. Zema. Se a gente Mano, fizer ele vai ter que com conversar que com muita ele... gente. Ah, mas Muita gente. é o mínimo. Assim, eu A acho gente que é precisa mais de uma fácil ele persona. conversar com os bolsonaristas do que com o MBL. Opinião pessoal, assim. Não, eu acho que vai conversar com Sim, ele todo vai mundo. conversar com todo mundo, ele Simplício, tem que fazer bicho, é o isso. seguinte. Você vai ser candidato a vereador Se no ano Deus que vem em assim Santo André. permitir. Estou certo? Pronto. Você sendo candidato a vereador, meu velho, se você for pedir voto falando que você é liberal, ou então que você é libertário, ou então que você é conservador, ou então qualquer coisa dessa, Eu esqueça. vou. Agora, se você vai pedir voto e falar assim, bicho, eu sou o vereador de Romeu Zema em Santo André, as pessoas sabem quem é, tá ligado? E se Zema tiver construído um nome forte até lá. Então, tendo em vista que pessoas mais preparadas estão mais próximas de Zema, e pessoas que têm mais vontade de mudar o Brasil, fazendo coisas que têm os pés no chão e que de fato mudem esse país, eu acho que a gente precisa de uma persona, essa persona a gente tem, e a gente precisa chegar forte na eleição de 2026, Sabe meu que é isso medo aqui que do começa a Zema? mudar. É que a figura do Zema, a pessoa dele, não é fraca a palavra. Digamos que não intimida. E outra coisa, isso aqui não é uma defesa Uhum. imoral de Zema, não. Viu? Eu tô falando que eu acho que ele é a persona Não, eu que entendo pode se fazer. perfeitamente. Agora, ele fazendo merda, eu sou o primeiro a reclamar. Se vocês puxarem meu Twitter aí, tem eu reclamando de quando ele aumentou o salário, tem eu que falou que ele era Bolsonaro, tem eu reclamando de quando ele recebeu o Bolsonaro. Eu reclamo de Zema direto. Eu Agora eu briguei reclamo de com, Zema eu briguei com um sabendo. maluco no grupo da UJL São Paulo, porque eu tava xingando o Zema porque ele aumentou o salário. Entrei no maior treta, mano. Era só me marcar que eu ia lá te ajudar Só que, tipo, nas brigas. a figura dele, a pessoa dele, mano, é uma pessoa, assim, muito simples. Não Acho traz que caiu. intimidação. Mas eu acho que essa simplicidade é um pouco do que falta na direita. Bolsonaro era um cara que era intimidador, assim, ele era muito demais. E uma coisa que, inclusive, eu aprendi com o JL é que na política, quando a gente começou a fazer a comunicação do JL, a gente escolheu não se levar tão a sério. E aí, por que não se levar tão a sério? Se você pegar o padrão de comunicação do JL que eu criei, ele sempre girava em torno de uma piada, um assunto sério. Um assunto sério, uma piada. Uma piada, um assunto sério. Por quê? Porque a gente queria atrair a juventude e porque se na hora que a gente fosse falar de um assunto sério, e como a gente falava de muita questão técnica de educação, e eu não sei se vocês já tiveram o desprazer de debater a educação no Brasil, mas a galera que fala de educação nesse país tem tá num pedestal absurdo, assim, de achar que é a grande elite intelectual e que só eles sabem, porque só eles estudaram educação e tudo mais. Então, como a gente falava muito de questão técnica de educação, a gente não se levar a sério era importante para que, em caso de erro numa publicação, e a gente já errou muito, tem uma página que tem, sei lá, 2.000 publicações, não pode ter acertado em todas. Então, como a gente errava em algumas, e a gente não se levava a sério, a gente tinha a possibilidade de não de ter errado, sabe? Isso não se tornava uma questão fim para o JL. Não era porque a gente errou que se acabou o mundo.
A gente errava, a gente pedia desculpas e estava tudo bem. A gente continuava mantendo nosso eleitorado, nosso público e nossos membros. E Zema, como ele é um cara, assim, minha avaliação, ele é um cara mais do interior, ele é um cara que ele é quase apolítico, no final das contas, porque ele é um empresário que veio para a política e que a imagem que você tem dele de primeira é o seguinte, é um matuto que está tentando fazer alguma coisa diferente e que não entende muito bem como é que funciona esse jogo político. Ele é muito verde ainda para o jogo político. Então, se o eleitorado vê ele com esses olhos que eu vejo, eu acho que é positivo para ele, porque ele pode se dar o luxo de errar numa campanha eleitoral, por exemplo. Eu também acho que Zema, eu acho que é provavelmente isso que está falando, Zema ele não tem o mesmo traquejo que Lula tem, por exemplo, para se sair de um erro, para se sair de uma merda, para se sair de uma fala errada, alguma coisa desse tipo. Tanto é que as grandes crises do governo dele foram crises bestas, assim, que qualquer outro governador faria, sendo que ele não podia fazer. Então, acho que ele, não se levando a sério nesse período eleitoral, ele vai ter o direito de errar. E se ele tiver o direito de errar, eu acho que ele pode vir forte. Mas ainda assim, eu acho que o favorito na eleição realmente é Luiz Inácio Lula da Silva, de novo, infelizmente. Ah, mano, é Vem pra ganhar. Será que ele negócio ganha de mais um ano? dialética, né, mano? Cara, ganhar mais um ano, um Lula. Antes de ele começar a enfraquecer, a direita ficar mais forte. Eu Cara, acho que inevitavelmente vai acontecer isso, mas será que ele chega a ganhar mais uma? Pô, velho, é porque o único presidente da história do Brasil que não se reelegeu foi Bolsonaro. foi o único. Então, eu não consigo achar, e aí fazendo uma análise, não é uma torcida. Eu quero que Lula seja empichado amanhã. Mas fazendo uma análise, eu acho que o cara que gira em torno da democracia do Brasil dele, eu acho que ele não vai perder esse segundo mandato. Mas nem que a vaca Cara, tussa. porque Eu acho. assim, hoje você tem que ter muita dialética, cara. Não que você não tivesse que ter hoje. Mas como a sociedade ela tá ficando burra, como eu falei na intro, e, tipo, a pandemia mostrou de fato isso, com dados. As crianças, elas. O QI delas tá menor que o dos pais. O QI hoje tá ficando menor que o dos pais. Jovens e adolescentes, eles ficaram mais infantilizados. Então, tipo, tá muito fácil persuadir essa galera. E o Lula, ele é um cara que tem uma dialética muito forte. Assim, tipo, o cara é o cara é o próprio sofista, tá ligado? Pô, velho, mas Ele é porque muito também carismático. a gente viveu o pior governo de direita em questão de carisma da história. Assim, era óbvio que o Twitter ia ser contra Bolsonaro, tá ligado? Mas se a gente tem um cara minimamente engraçadinho, que agrada aí a turma do QI baixo, fala umas besteirinhas, não é contra LGBT, não fala absurdos, esdrúxulos, que vão incapacitar a carreira política dele pra geração woke, eu acho que tá de boa, velho. Sinceramente, eu não me assusto muito não com o jumento da geração da gente. Isso é o que o Zema vai ter que aprender, né? Mas aquele jeitinho dele, que araxá. Não, mano, ele é muito. Ele sempre fala assim. Não sei o que. Ele fala baixinho, ele fala manso. As políticas. Nossa. Mas, aí, sinceramente, Zema pode ser que dê errado tal, pode ser que ele fale uma besteira aí, que ele brigue com esse eleitorado mais woke, progressista tal, e que não seja unanimidade. Mas eu acho que Tarcísio vem para ser a unanimidade. Tanto é que Tarcísio, uma das primeiras coisas que ele fez no mandato foi construir aquela casa lá de acolhimento LGBT, né? Não sei se já está pronta, na Avenida Paulista. O governo do estado de São Paulo financiou essa parada LGBT agora. Foi um negócio que até causou briga assim, entre os conservadores. Ele já se aproximou do MBL em São Paulo, botou o Guto para ser o vice-líder do governo. Ele é um cara que tem boa circulação dentro do Novo e dentro dos tucanos. Ele tem bom círculo até dentro dos petistas, porque ele foi secretário, se não me engano, do governo Dilma. E, meu velho, assim, sinceramente, e é um cara que é técnico, além de tudo é técnico. Então eu acho que ele vem com tudo, assim. Se não for Zema, eu acho que é Tarcísio. E Tarcísio ainda vem, provavelmente, para disputar a eleição contra a Fernanda Haddad. No governo, com certeza.
Não, na presidencial, Mas quando ele vier aí, candidato em 2030. 32, 30. É uma cota. Só que. Aí deve ser Andrade, o companheiro Andrade. Sabe quem é Andrade? Não, não é Nunes. Andrade é Haddad, pô. É porque Ah, a turma daqui do Nordeste, quando Haddad foi candidato em 2018, é o não Andrade. sabia falar o nome dele. Aí fazia, não, pô, é o companheiro Andrade que tá lá representando Lula. Nossa, mas o Haddad é um cara que, assim, não tem é, nome nenhum, mano. Pelo menos aqui em São Paulo, não. Mas para ser candidato a presidente em 2030, acho que é ele, pô, do PT. Porque o PT é um partido que tem muita briga interna, né? Pra E o caralho. candidato natural seria Rui Costa, que foi governador da Bahia. Mas parece que a turma não quer ver no pitado de ouro. Aí deve ser Haddad mesmo. Cara, difícil. Eu acho que se for o Haddad, mano, os caras vão perder muita força. Porque, mano, o Haddad. Cara, o Haddad é Mas vai ter burguês. tempo. O Haddad é Lula, fraco. Lula, Lula não fez, bem dizer, nenhuma sucessão direta dele. Né? Uhum. Ele não tem nenhuma liderança construída É mais e nada provável do a tipo. Janja do que o Haddad. É, não duvido não. Muito mais provável a Janja. Janjinha. Janjinha também bem forte. Janja, sim, seria a candidata totalmente woke. A mais woke da história. Aí sim. Caramba, mano. Aí vocês podem se assustar. Eu não me assusto não com a turma dos outros. Não duvido. Eu- Não duvido nada. Só que assim, se ela for seguir nesse segmento woke mesmo, ela não Aí vai que vai passar do perder primeiro força. turno. Não. É o PT, pô. O PT pode falar de bater em cachorro, que o PT vai pro segundo turno. Nossa. O PT não deixa de Mano, é ir para o segundo impressionante como turno. esses caras conseguiu tanta força, né, velho? Bicho, Ciro Gomes não foi pro segundo turno de 2018, aí esqueça. É para mais nunca. Nossa, Pode ter certeza, o PT vai estar sempre pior lá. que eu É tava. um partido muito bem construído, velho. É um partido muito grande, é gigantesco o PT, velho. Com Uhum. correntes muito bem definidas. Inclusive, a UJL, a estrutura da UJL é 100% baseada na estrutura do PT. 100%, velho. Porque se o PT dá certo, meu velho, a UJL vai dar certo também. Porque o PT tem corrente de diferentes pensamentos, tem corrente socialista, tem corrente de esquerda, progressista, tem até corrente que a turma diz que é liberal. E todas essas correntes giram em torno de Lula. E aí é que a gente pensou para o JL, bicho, a gente também precisa ter correntes diferentes para ter conservador, para ter liberal, para ter libertário, para ter ANCAP, para ter social-democrata, para ter ambientalista, para ter cristão, tem uma corrente cristã. Bota essa turma toda aí para disputar o poder dentro do movimento e taca o pau lá dentro, meu. Taca Uhum. o pau, menino. E pronto. Tá dando certo. E foi tudo baseado no PT. O PT dá certo, velho. Impressionante aquela desgraça. Mas, cara, Mano, se. isso é incrível, porque umas 2 décadas atrás o Lula era quase uma piada no cenário político. É. Muito, né? Mano, Absurdo. sei lá, o Lula, ele tá meio estranho esses últimos tempos aí, tá meio confuso ele. Tá não. Assim, a minha Não, avaliação também era sobre o Bolsonaro é que os caras daqui do Brasil, como o Brasil já é o país mais influente da América do Sul, quem dirá até do Hemisfério Sul, o objetivo dos caras passa muito, ao invés de ser uma grande liderança regional, como por exemplo o cara da, da Nicarágua, não, de El Salvador tá querendo se tornar. Não sei se vocês estão acompanhando lá o presidente de lá, que tá com o 90% de cara que aprovação, tal, tudo acabou mais, com o crime a organizado, esse criminalidade. caramba. O que é que Acabou com o aquele bicho está querendo se homicídio. tornar? Ele está querendo se tornar uma grande liderança a nível regional. Ele quer ser uma grande liderança da América. E Uhum. todos os países da América que sofrem com esse negócio de criminalidade olhem para ele como uma grande liderança. Bolsonaro, quando foi o presidente do Brasil, queria ser a grande liderança conservadora do mundo. Por quê? Porque Trump perdeu a eleição, Bolsonaro disse, bicho, sou eu que tenho que ser a nova liderança. E começou a flertar com a galera da vacina, com não sei o que e tal, tudo mais. São pautas mundiais, né? São pautas O cara internacionais. pisou na jaca, mano. E Lula quer ser o Lula 1, né? Quer voltar a ser o Lula da moda, a grande liderança Ele em si já mundial, tem amado e tal. é, Mas digamos, não uma boa consegue, não, pô. reputação nos outros cenários, né? Mas já tá ultrapassado, mano. Lula tá ultrapassado. Eu duvido muito que Lula consiga tomar a mesma proporção que ele tinha em 2020, em 2002, 2004. Uhum. Não sei se vocês leram, saiu um artigo na The Economist falando sobre a maneira como Lula se portava em relação à guerra da Ucrânia e Rússia. Que
era até meio infantilizado, assim, a maneira como ele lidava com a situação e como ele achava que ele ia alcançar a paz só falando aquelas besteiras que ele falava. Se juntar num bar, uma cerveja e conversar. E tipo assim, achar que vai se resolver um conflito dessa magnitude com conversa e com troca de ideia. E aí foi depois desse artigo que Lula começou a se posicionar mais enfaticamente contra o Zelensky, né? E assim, eu gosto de ver sobre geopolítica, mas não tenho grande propriedade para falar. Mas eu acho que é isso, velho. Os caras daqui querem o tempo todo ser as grandes lideranças políticas e querem ser grandes referências políticas internacionais. E aí eu acho que o Lula fica doente, velho, quando ele vê um cara como Trudeau, por exemplo, sendo uma referência política internacional, visto por uma galera como uma grande liderança, e ele não, sabe? Ele só se mantendo como uma grande liderança na América Latina, que ele nunca deixou de ser. Mano, acho que no caso desse maluco de El Salvador, não é nem que ele, tipo, ele é admirado. Acho que ele é mais temido. Tipo o Putin, tá ligado? Porque, mano, o que o cara fez, nenhum outro país já fez. Eu não sei se é temido, não, velho. Eu acho que ele é temido pela galera do tráfico, assim, de maneira geral. Mas o que eu vejo de. E eu nem gosto tanto dele, porque eu acho que é muito espetaculoso. E eu acho que é perigoso esse tamanho de popularidade dele, porque isso. Esse ano tem eleição já, se eu não me engano. Ou já teve, não sei. Mas isso pode se resultar numa merda muito grande, velho. Quando o cara tem 90% de aprovação, meu velho. Veja o tamanho da bronca. Estranho. Mas bicho, ele é um resquício de esperança para os países da América Latina, pô. Que todos os países da América Latina sofrem com guerra ao tráfico. Não, tipo, Até o Uruguai, porque é o país mais tranquilo do mundo, tem guerra de tráfico lá. do que eu vejo, ou você é libertário como o deputado lá da Argentina, O Milei, isso, ou você é o bom ditador como esse cara do El Salvador. Acho que eu posso chamar ele desse jeito. é que Milei, ele é foda assim falar, porque Milei até no mês passado ele deu uma entrevista lá na TV Argentina e ele tava usando o pinzinho do SFL. Ou seja, ele deve gostar da gente. Mas eu acho que você não pode vir de 40 anos de peronismo para um político libertário assim do nada, não. Eu acho que pode dar uma merda assim escatológica na Argentina. Que a Argentina nunca mais volte a ter uma solução de direita a favor do livre mercado. Porque eu tenho medo da maneira como o Milei vai se portar perante o jogo político que um presidente de um país como a Argentina, grande como a Argentina, vai ter que lidar. Sabe? Ah, mano, Acho que pode ser um tiro no pé absurdo. o cara se ele for eleito, ele vai ter muita, muita coisa pra fazer. Agora, se Milei for eleito, pode ser uma boa assim para a direita liberal. Eu não sei se vocês lembram, mas quando o Macri foi candidato lá na Argentina, a direita liberal daqui toda fazia uma campanha muito incisiva assim para ele, pela eleição dele. E ajudava no engajamento da gente aqui. Uhum. Que querendo ou não, as pessoas acompanham, né, a eleição da Argentina. Sim. Então, se na Argentina a oposição e a situação se dividem em um libertário que fala de laissez-faire, de livre mercado e de mão invisível do mercado, contra um cara que apoia Lula, isso pode ser muito bom pra gente, tá ligado? Em questão eleitoral e política. Parece que a gente tem que se unir, não só com a direita. A direita do Brasil não tem que se unir só com ela mesmo, mas parece com outros países também, né? Agora, Milei, ele ultimamente vem se chegando na turma de Bolsonaro, né? É mesmo? Ele cola muito com os caras de Bolsonaro, direto. Não foi o Milei, né? Acho que foi outro cara aqui. Acho que era da Argentina que falou que as eleições no Brasil foi fraudada, né? Ele fez 2 lives. Longa pra caramba. Não foi Milei, não. Foi um argentino qualquer. Foi. Caraca, mano. Mas a galera de Milei é bem colada com a galera de Bolsonaro. Milei já foi, já fez evento com o Eduardo Bolsonaro lá na Argentina. Acho que ele já veio pra cá também. É bronca. Até Rafael Lima já fez uns tweets. Milei, porra, para de lidar com essa galera. Tá certo ele. Cara. Cadê? O que eu ia... Mas é isso, assim. Eu acho que a bronca é grande. Acho que a gente, nossa geração, tem um dever moral de tentar regular o debate e não regular o debate por meios estatais,
mas regular o debate de uma maneira que o debate seja proveitoso e seja propositivo, Uhum. de uma maneira que a gente não cresceu vendo, sinceramente. A gente cresceu vendo uma política esdrúxula, baixa, onde a gente não via tanta diferença na campanha do PSDB e do PT, a não ser a cor. E a gente pegou, acho que as duas piores campanhas políticas eleitorais da história do Brasil, em questão de debate, que foi 2018 e 2022. Então, acho que a nossa geração tem o dever moral de se organizar, de estar junto em movimento, de tentar construir alguma coisa diferente, de ter tempo para tentar mudar isso daqui, porque quase metade da galera da idade da gente quer ir morar fora do Brasil. Eu, sinceramente, não quero morar fora do Brasil. Eu acho que dá um trabalho muito grande você passar por debaixo da fila da imigração para entrar ilegal nos Estados Unidos. Então, eu prefiro ficar por aqui mesmo, velho, pelo amor de Deus. Então, eu não tô pedindo para ninguém tirar 2, 3, 4 horas por dia para fazer políticas, longe disso. Mas esteja junto de um grupo, esteja nos debates, esteja acompanhando, esteja lendo, brigando no Instagram, no Twitter, no Facebook, pelo certo, que eu acho que a gente chega lá. Acho Perfeito. que o prognóstico não é tão ruim assim. É ruim, mas não é tão ruim assim, porque a gente ainda existe. E se Hamad, esse programa aqui ainda Oi. existe, velho, vai dar certo. valeu. Hamad, algo a acrescentar? Não? Beleza. Gente, 1h40 de gravação. Mano, você quer. Aliás, vou te dizer duas coisas antes da gente encerrar. De forma breve, como unir a direita do Brasil e recomendar um livro pra galera. Tá. Como unir a direita do Brasil, eu acho que com uma pessoa e cobrando que essa pessoa seja o melhor possível pra gente e que seja a pessoa mais enquadrada dentro do que a gente acredita. Infelizmente, no curto prazo, a gente ainda tem um país que se liga muito mais em pessoas do que em ideias na campanha eleitoral. E pensando em campanha eleitoral e pensando que a gente precisa ter voto para eleger gente boa e discutir as ideias que importam em Brasília, a gente precisa ter uma pessoa. Então, falei aqui muito de Zema, falei muito de Tarcísio, mas se vocês tiverem uma pessoa aí também que vocês digam, bicho, esse cara aqui é o futuro do Brasil, cobre dele, velho. Cobre dele para que ele chegue bem na campanha de 2026. Dom Bertrand. Que ele chegue bem na campanha de 2024. Saudades do Enéas, cara. E que ele tenha a possibilidade de representar a gente de alguma maneira. Ai, beleza. Então, cobre e não faça como a gente fazia em 2018, que Bolsonaro falava uma besteira, a gente falava mitou, vê a bronca que deu o mitou. Então, vamos cobrar, velho, cobrar de fato, assim. Qualquer merda que o cara poste, que você gosta, vá perguntar pra ele por quê. Troca ideia. Entenda o ponto de vista dele. E um livro, eu gosto muito de indicar Zé Guilherme Melchior, que foi um dos grandes liberais brasileiros e que não é tão bem reconhecido quanto é Mises, quanto é Friedman, quanto é Hayek. Tem Hayek aqui, tem Mises aqui, tem Friedman aqui, tem tudo isso, mas eu acho que Melchior é um cara que merece ser lembrado, que foi um dos grandes acadêmicos liberais brasileiros, é um cara que ainda é muito respeitado na Universidade Brasileira, e o livro dele, para mim, o melhor, é Liberalismo Antigo e Moderno, que ele fala sobre os diferentes liberalismos que existem. Então, se a direita hoje já é muito diferente, porque existem os liberais, os conservadores, os libertários, pessoas diferentes, o liberalismo é mais diverso ainda. Se vocês entrarem de fundo, de cabeça no movimento liberal, vocês vão ver que isso aqui, o que mais tem é briga, porque as pessoas pensam muito diferente. E Melchior soube explicar por que o liberalismo é tão diferente e por que ele é tão importante no final das contas. Caraca. E como é que a gente consegue se unir em torno disso. Caraca, Então, esse é um gira livro. um pouco do tema e vai ser top. Esse é um livro que acho que vai ajudar muito a galera a se unir, de fato. Perfeito. É um livro bem bom. E outra, Melchior foi um dos caras, e aí só pra falar um pouco dele, ele é um cara que, até a galera que bolsonarista que esteja escutando a gente, pra vocês terem uma ideia, Melchior é o cara que escreveu o manifesto de fundação do PL, Partido Liberal. Caraca. Caraca.
Então é um cara pica. Ele É um deve cara estar muito massa. triste hoje em dia. Ele tá morto, mas ele estaria triste. Ah. Então a gente tá feliz. Tá muito triste no túmulo dele. Ele tá muito triste. Caraca. Mas enfim, vamos resgatar aí a memória de Melchior e Vamos. vamos em frente que esse Brasil tem jeito ainda. Beleza. Gente, muito obrigado. Essa foi a conversa com o Jorge Bastos. Cara, muito obrigado por ter participado. Foi sensacional. Gente, mano, parabéns demais, velho. Sim, de verdade, pelo podcast. É isso. Precisando chamar absolutamente qualquer pessoa do meio liberal brasileiro. Fale comigo, que eu sou amigo de todo mundo. Eu acho que ninguém é brigado comigo. E a gente bota pra participar aqui do seu podcast. Porra, Isso aqui aí vai sim. gerar. Caraca, é isso. Já Eu estamos. quero ver vocês presencialmente. Eu quero ver vocês fazendo podcast presencial. Aí sim eu digo que o negócio cresceu. Cara, Tá pegado? tá aí um desafio, viu? Bote aí, bote de meta. Uma meta não faz mal a ninguém. São coisas pessoais e muito complicadas. Quem sabe um dia. Quem sabe. Vai dar certo. Gente, muito obrigado por ter assistido. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho. Também faço vlogs. Todas as redes sociais do Jorge vai estar aqui embaixo, tá? Vão lá nas redes sociais dele, enche o saco dele, fala que ele é lindo. E Por favor, velho. Nunca mais teve um elogio em foto minha. é isso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.